300 anos após o cataclismo, a mana ficou descontrolada e tribos demoníacas começaram a aparecer como imigrantes ilegais, iniciando uma guerra de um século para tornar a humanidade grandiosa novamente. Após a população despencar e tudo se desmoronar, 10 profissionais despertaram a grande magia. Eles conseguiram bloquear a raça demoníaca, construindo um muro, e sobreviveram à segurança temporária. E a partir de então, a humanidade começou a despertar para diferentes profissões. Todos podiam escolher uma profissão na vida adulta, em vez de preencher um formulário de emprego ao completar 18 anos. As 10 primeiras ocupações eram as potências, os pilares que sustentavam a sociedade. Apenas uma pessoa podia ter cada ocupação de cada vez. O teste anual de despertar finalmente chegou, e com a humanidade alcançando uma era de paz, todos se apresentam para o teste de despertar de ocupação. Os testes e ocupações variam, e a raridade é classificada de N-Rank para baixo. R-Rank, S-Rank, 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 S-Rank. Os jovens vêm aqui para despertar sua ocupação e também começam a rezar para os deuses ancestrais. Alguns deles oram para berserkers em busca de um rank SR e outras coisas. Todos estão ansiosos para se destacar este ano. Nosso garoto percebe que vai comer bem esta noite. Ele observa alguns candidatos em frente a um portal medindo sua mana. Como um traficante sorrateiro, ele entrega a eles um tomate que não é um tomate comum, mas um tomate que aumenta a mana. Acontece que nosso garoto é um doutor de plantas espirituais. Ele cultivou tomates e vegetais que dão buffs. Por exemplo, batatas doces que aliviam a fome podem mantê-los satisfeitos por um dia inteiro, pepinos que queimam gordura e devem ser mantidos longe de modelos do OF, e algumas batatas que aumentam o ataque em 10%. Todos fazem fila, e alguns se perguntam se ele é um golpista ou se é legítimo. Ele entrega um tomate grátis a um deles, e assim que o cara morde, ele recebe um impulso de energia. Ele sorri enquanto seu poder aumenta. Nosso garoto gosta de ver a expressão dele. Um cara malandro decide juntar todos os tomates. Os outros percebem que oferta e demanda são um problema, e precisam entrar na ação. Eles tentam conseguir um impulso de mana e uma poção de aumento. Nosso garoto apenas sorri. Ele não é apenas um agricultor, mas um agricultor senhor espiritual. E uma vez que ele alcançou o nível máximo, conseguiu cultivar vegetais e frutas com buffs. Afinal, os efeitos de seus vegetais são 100% reais. Ele então se senta do lado de fora de uma loja, enquanto um cara pede um grande pedido que totaliza 257 de ouro. Ele recebe o ouro e entrega o pedido ao cara. Afinal, ele precisa de uma grande quantia de grana para fertilizar seus campos. O cara se pergunta por que Feng não simplesmente cultiva mais vegetais. Feng o cutuca perguntando se é fácil cultivar vegetais assim. O outro cara chama isso de uma pena. Ele sempre foi tão talentoso desde criança. Ele era o potencial homem deste mundo, apenas para acabar como um agricultor glorificado. Feng apenas tosse e diz para ele ir para a mamãe. Ela deve estar esperando por ele. Ele foi chamado de gênio durante toda a infância, mas só despertou a ocupação de agricultor N-Rank. Ele realmente quer se desculpar com seu pai, que era um druida severo. Uma pena que ele está morto e provavelmente vai espancar ele do além. Será que não herdou os traços dos pais? A mãe era herbalista, o pai um druida severo, e ele virou fazendeiro espiritual. Mas não importa, ele está satisfeito com a vida. Ele tem seus campos, vegetais que o transformaram num Super Saiyan, e livre-arbítrio. Administra a fazenda bem. Mal sabe que sua vida pacífica está prestes a virar. Um cara cai na frente dele, vindo do céu. Ele grita no microfone. O necromante herdeiro virou renegado. Vai entregar a profissão à tribo dos demônios. Feng percebe que está vendo algo que não devia. O portal rasga os céus e um ser sombrio surge. Jin-Wu de Taemu aparece. Atingido por magia proibida, sem energia e aliados mortos-vivos. Ele vê Feng tentar fugir. Ri, agarra-o pela garganta e pergunta se achou que podia escapar. Ele oferece ao garoto a chance de dar sangue e ossos para o morto. Feng não esperava encontrar esse pervertido na sua colheita. Tenta se acalmar, pensando se pode usar algo para afastar o cara. Ele se lembra que pode invocar uma foice, ferramenta agrícola. Pega a foice e a atinge contra o crânio do monstro. O monstro solta, surpreso que um fazendeiro possa machucá-lo. Feng pega o instrumento do morto e libera uma poderosa onda Kamahama, que atinge o necromante. Ele cria portais para um ritual e faz um ataque nível Capitão Jinyu, atingindo Feng com um feixe de energia e transferindo-o ao seu corpo. Embora tenha uma profissão inútil, seu talento ainda é bom. Feng sorri. Ele treina desde jovem sem perder um dia. Se o necromante quer controlar seu corpo, que venha. O necromante entra em seu corpo e Feng sorri. Ambos irão para o inferno hoje. Ele enfia uma lança no plexo solar. Destruição mútua, mas não deixará a escuridão tomar seu corpo. A escuridão o envolve.
Ele fecha os olhos e uma estranha paz o inunda. Uma explosão de energia irrompe em seu peito. O necromante reconsidera, se perguntando por que a mana do garoto explode. A mana vira fios e envolve o necromante, absorvendo-o. Uma janela do sistema ecoa. Novo talento e herança adquiridos. Necromante. Ele abre os olhos e se surpreende ao ver que ainda está vivo e no controle do corpo. Ele olha seus atributos e vê que foi resetado para o nível 1, mas manteve todos os 6. O mais peculiar é sua ocupação, que não é mais senhor fazendeiro espiritual, mas sim fazendeiro espiritual de nível máximo. Será que sua mana aumentou tanto por causa do poder da alma do desgraçado? Isso significa que pode subir de nível e quebrar seus velhos limites. Ele nota uma nova habilidade, Invocação de Mortos-Vivos. Ele pode invocar mortos-vivos em vez de colheitas. Olha para uma mão, energia verde gira. Olha para outra, energia roxa gira. Ele decide criar um roxo oco improvisado, fundindo as energias. A mana dos mortos-vivos se une à do fazendeiro, e sua árvore de habilidades se divide e se funde, virando uma quimera. Fang não crê que o cara em seu corpo era uma ocupação de herança lendária. Ele olha o corpo do necromante morto a seus pés. Hora de dar a ele do seu próprio veneno. Ainda sente que o poder é estranho. Se não domá-lo logo, pode ser dominado. Sua ocupação de fazendeiro está em jogo, e ele pode ser devorado. Decide invocar mortos-vivos e manda o necromante se levantar. O necromante e o cara que ele matou viram poderosos soldados mortos-vivos. Seus níveis zeraram, mas as habilidades são mantidas, e ele pode subi-los. Com a equipe de reforço chegando, ele precisa fugir. Ninguém acreditaria, e se expor sua condição, será condenado e preso. A prioridade é um lugar com proteção, recursos e terra de alta qualidade, onde possa experimentar seus novos poderes e tornar a teoria do pai realidade. Um dia depois, ele chega à fazenda da família. Um dia se passou e a influência do necromante em sua profissão não acabou. É a realidade. Ele experimenta com plantas, fundindo-as com energia sombria. A primeira muta loucamente, virando uma monstruosidade que agarra qualquer pássaro. Funk se pergunta, que plantas contra zumbis é esse? Se alguém visse isso, pensaria ser uma invasão demoníaca. Ele arranca a planta e se livra dela. Até o resíduo está cheio de energia sombria. A mesma energia do quarto do irmão que não toma banho há uma semana. Ele se pergunta quando sua profissão inocente sofreu tal mutação. Mas se controlar esse poder, será o senhor do mercado e criará as plantas especiais que seu pai queria. Colheitas de alto nível que fortalecem uma ocupação. Ele olha as notícias. Manchetes falam de quem matou o necromante. Ele liderou rebelião e assassinou um oficial de alta patente. Quem vir o necromante deve denunciar. Quem o abrigar será acusado do mesmo crime. A vida de Feng estará acabada se for pego com os poderes do necromante. Ele olha suas ferramentas, os únicos amigos que tem. Precisa nomear seus servos mortos-vivos para disfarçá-los. Uma ideia brilhante surge. Talvez ele possa dizer que seus mortos-vivos são ajudantes de fazenda. Afinal, sua ocupação é senhor fazendeiro espiritual. Ele cultiva vegetais e aura, e é normal ter servos. As notícias falam da pressão da tribo demoníaca e da academia expandindo matrículas, aumentando alunos com acesso aos recursos. Quarto particular, terra de alta qualidade para cultivo e subsídios. Era tudo o que nosso garoto precisava. Ele usará a terra segura e fértil e os recursos da academia para criar plantas saídas de pesadelos. Deve esconder sua identidade de necromante e se passar por um senhor fazendeiro espiritual. Mais fácil falar do que fazer. Ele finalmente chega ao complexo e o oficial pede seu nome, idade e profissão. Feng conta todos os detalhes e que é um lorde de fazenda espiritual nível 1. O entrevistador não leva isso na boa. Lorde de fazenda espiritual nível 1. Não é uma profissão que querem no campus. É a mesma reação que eu recebo em entrevistas com meu diploma de artes. Feng ainda decide mostrar sua incrível energia verde, mas em vez de admiração, isso causa nojo no entrevistador. A mesma expressão que fazem ao ver meu currículo é a aura de um fazendeiro lixo. Ele manda Feng sair da fila e não perder seu tempo. Feng sente os olhares de todos sobre ele. Ele diz ao instrutor que sua ocupação é rara e que só precisa de uma chance para se provar. O instrutor o chama de lixo, não importa quão sólidos sejam seus fundamentos. Ele ainda pede a segurança para jogá-lo para fora. Feng dá uma jogada no instrutor, lembrando que todos os participantes devem fazer o teste, e se o instrutor lixo não deixar, ele vai denunciar ao escritório. O instrutor pega o telefone e o chama de vegano de 2 centavos. Ele vai fazê-lo se arrepender de ter mencionado o escritório. O instrutor prende a respiração, se perguntando se vai ser expulso. O homem grita que se não quiser fazer o caminho fácil, que seja. Ele deve ir e fazer o teste. Feng se aproxima de um portal e precisa caçar coelhos. Mais fácil falar do que fazer.
Nosso garoto assistiu Looney Tunes a vida toda para saber que coelhos são atraídos por cenouras. Ele traz um pó especial de cenoura da mochila e espalha ao redor. Claro, um coelhinho fofo aparece, só para ser atacado por seus servos mortos-vivos, mas esperar coelhos perto de um tronco está demorando demais. Ele decide pegar todos os coelhos da área à força. Nosso garoto ganha uma renda passiva enquanto relaxa, e os dois guerreiros mortos-vivos fazem o trabalho pesado para ele. Quando o tempo do exame finalmente acaba, o instrutor espera que Feng apareça de mãos vazias. Feng sorri e cria um portal para soltar uma pilha de coelhos sobre o instrutor. E daí? Ele passou? Ele pergunta. O instrutor parece estar reconsiderando suas escolhas de vida. 500 coelhos é muito para uma profissão lixo como a dele. Ele deve ter trapaceado. É quando o diretor chega, pedindo ao instrutor para não intimidar uma criança. Ele não tem coisas melhores para fazer, como salvar seu casamento? Se ele não tivesse vindo, todos os seus coelhos de estimação teriam sido perdidos para alguém sem ética profissional. O diretor diz a Feng que ele passou no exame, e Feng se curva respeitosamente. O diretor sente algo familiar em Feng. Feng congela, se perguntando se será exposto. Capítulo 3. O diretor pergunta a Feng qual é sua relação com o professor Lin. Feng suspira aliviado. Parece que ele não descobriu sua profissão. Ele diz ao diretor que o professor Lin era seu pai. O diretor sorri. Isso o torna praticamente tio de Feng. Lin era um velho amigo dele, e ele está se preparando para se inscrever na academia? E ele quer que o tio faça um favor? É quando um vilão que pode me chamar de pai chega, chamando o diretor e lembrando que todos estão vendo ele oferecer nepotismo à vista. Ele apenas ri e diz a Feng que tem alguns negócios a resolver, e quando ele se inscrever na academia, deve procurá-lo. Ele desaparece em uma coluna de fumaça. É quando a vilã com melões maiores que algumas cabeças sorri, dizendo a todos que passaram no teste preliminar para segui-la e que os que não passaram não devem desanimar. Mais tarde, um homem do escritório tenta rastrear o necromante. O colega deles foi assassinado e não está em lugar nenhum. Talvez tenham se eliminado, mas também há a possibilidade de que alguém tenha assumido a profissão. Diz ao grupo que eles devem encontrar alguém com o talento de necromante e chegarão ao fundo da questão. Todos dizem a Tuca para não espalhar suas teorias da conspiração e não ser paranoico, mas Tuca grita que acredita em sua teoria e encontrará provas sólidas para fazê-los engolir suas palavras. Ao se virar para sair, os outros se perguntam se devem detê-lo. Afinal, ele é um dos homens do Duque. O diretor também chega, dizendo que se encontrarem o necromante, devem matá-lo no local. Os outros se perguntam e se ele já estiver morto. O diretor diz friamente que quem tiver a habilidade de necromante vai sentir sua bala. Afinal, o necromante pode estar mudando de identidade, pulando para outro corpo. Mais tarde, a vilã dos meus sonhos diz a todos que a missão de reteste está clara. Todos os novos alunos devem limpar a masmorra especial de nível 5 fora da cidade em 3 horas. Alguns estão em pânico, pois são um pouco mais fortes que um Kit Kat. Eles podem não ter chance contra um chefe final, e o limite de 3 horas é muito curto. Bate se sente mal por todos esses novatos fracos. Ela diz a todos que podem se unir. O tamanho máximo de uma equipe pode ser de 5 pessoas. Todos levantam as mãos tentando se juntar aos mais fortes. Feng, por outro lado, percebe que vai jogar solo. Alguém se aproxima dele se apresentando como uma portadora de ocupação mágica de nível 7. Ela viu os resultados dele no teste e ficou impressionada, então ele deve ser forte o suficiente para matar coelhos mágicos com chifres. Talvez eles possam se unir. O cara firme apenas estreita os olhos. Nível 7 significa que ela é realmente forte. Ele não pode esconder suas habilidades de necromante se trabalhar com alguém. Ele pede desculpas e diz que age sozinho. Ela apenas sorri desejando que ele tenha uma boa limpeza. Mais tarde, nosso garoto se aproxima da vilã, dizendo que vai enfrentar a missão sozinho. A vilã lembra que jogar solo não é para os fracos de coração, mas se ele conseguir, ganhará a bola de um urso negro. A recompensa dará um grande impulso e ele deve lembrar de agir dentro de suas habilidades. Feng apenas sorri. Ele agradece por se lembrar. Eles finalmente chegam a um portal e todos estão prontos para entrar. Feng diz aos instrutores que vai entrar sozinho. Eles lembram que um calabouço de nível 5 é muito perigoso para ele. Por que as pessoas sempre duvidam do nosso garoto? Feng lembra que as regras permitem entrada solo e ele irá sozinho. Eles ficam impressionados com sua coragem e dizem para ele reconsiderar se achar que é demais. Assim que ele entra no portal, chega a toca de uma besta demoníaca. A primeira coisa que o recebe são 2 lagartos estranhos. Um monstro de nível 3 e um de nível 4 já não são mais uma ameaça para ele no nível 6. Ele imediatamente convoca seus soldados mortos-vivos para lidar com os lagartos. Ele observa todos os monstros ao seu redor e sorri. Há uma boa chance de farmar Aura. Ele ativa uma besta morta encapturada. Sua habilidade e convocação de mortos-vivos dá a todos os monstros que ele matou uma segunda vida e uma chance de realmente importarem. Ele ordena que todos os monstros ataquem, transformando isso em uma batalha sangrenta. Os monstros que surgem podem manter algumas de suas características, então naturalmente são agressivos e pouco inteligentes. Assim como meu irmão, que é moderador no Discord há 5 anos, ele só consegue seguir comandos simples.
Eles também consomem menos mana. Ele se pergunta se podem fazer tarefas como buscar água. Ele observa seus soldados mortos-vivos, que espreitam pelas linhas dos monstros. Um deles até ativa sua expansão de domínio, santuário maligno e cortes dimensionais para espiar as linhas inimigas. Enquanto eles estão ocupados impressionando Feng, ele está pensando em todas as maravilhosas tarefas que podem fazer na fazenda, como buscar água, semear a terra e levantar pedras. Todas as tarefas que estão muito acima de suas qualificações. Ele então libera outra explosão de energia e cria mais um enxame de monstros. Parece uma princesa da Disney cercada por esses animais flamejantes. Em apenas meia hora, ele já está na sala do chefe, e um urso está rugindo, pena dele. Ele mexeu com o cara errado. Feng aparece com seu cordão, e eles atacam o urso enquanto ele come feijões sensu para recuperar sua mana. É um glitch de invocação infinita. Como sua mana diminui a cada minuto que os guerreiros mortos-vivos estão aqui, ele pode apenas comer frutas para aumentar sua mana. Ele consegue subir de nível e também recebe um drop especial do urso. É chamado de bola de urso. Quem comer isso ganhará 10 pontos em constituição. Esse buff não se compara às suas super colheitas. Ele também recebe 2 recompensas, já que ela tem 2 ocupações. Ele apenas sorri. A vida realmente está sendo boa para ele. Ele finalmente sai do portal e todos ficam surpresos ao ver um fraco como ele sair sem arranhões e também completar a missão sozinho. Ele se aproxima do instrutor e diz que completou a missão. Ela olha para o currículo surpresa. De jeito nenhum ele passou e ainda por cima sozinho. Com um professor assim, não haveria aprendizado naquela academia. Ela decide cuidar de seu pergaminho, entregando-o à academia e lembrando-o que seus métodos de nível solo são muito arriscados. Se um calouro morrer, isso manchará o nome da academia. Feng apenas sorri agradecendo. Ela lembra que a entrevista final de instrução começará em alguns minutos. Ele deve descansar primeiro. Ela se vira para sair e espera que isso lhe ensine a não ser tão precipitado na academia. Feng sente que algumas pessoas o seguem. Ele se pergunta o que eles querem e se vai ter que lidar com eles como se fossem queijo grelhado. O trio se pergunta como ele completou a missão solo. Ele está fingindo sua força ou blefou. Ou talvez tenha se escondido em um arbusto e tentado esperar. Se ele passou na competição como um leveler solo, deve ter levado um grande dano. Eles acham que ele ainda não se recuperou e vão conseguir derrotá-lo com seus números. Se ao menos esses idiotas soubessem que nosso garoto tem um pelotão inteiro de soldados das sombras à disposição. Eles chamam Feng, pedindo para ele ficar parado. Um Guinevere de baixo orçamento começa a posar de forma estranha. Um deles diz para ele ser esperto e entregar seu loot. Outro comenta que pegar tantas recompensas deve ser cansativo. Eles estão aqui para ajudar. O terceiro está apenas exibindo seus bíceps, pedindo para ele entregar as bolas de cerveja demoníacas. Fang se pergunta por que foi escolhido por esse trio de idiotas. Bucktooth diz que ele deve estar realmente fingindo. A recompensa exclusiva por levelar solo são as bolas de cerveja demoníacas, que podem conceder 10 pontos de constituição. Feio e mais feio começam a ameaçar Feng apontando para ele. Feng se pergunta qual é a do negócio das bolas de cerveja demoníacas. Elas são frutadas ou algo assim? As melancias que ele cultiva podem dar os mesmos buffs, sem o sabor nojento que ele tem que suportar. É algo que adiciona pontos de constituição muito bem. As melancias que ele cultiva podem adicionar 10 sem o esforço de passar por uma masmorra. Ele pega a bola de cerveja demoníaca e assim que um deles a vê, tenta agarrá-la. Uma explosão brilhante o bloqueia e o empurra para longe. O mago de nível 7 de antes chega, perguntando ao trio o que diabos eles estão fazendo. Lutas particulares são proibidas na companhia, e eles querem ser desqualificados? Um deles diz a Ling que isso não tem nada a ver com ela. Ela precisa sair. Ling se posiciona. Como campeã da justiça, isso tem tudo a ver com ela. Ou eles saem agora, ou ela vai usar magia de explosão. O mais feio apenas ri, dizendo para ela usar sua chance de fugir com sabedoria. E já que ela decidiu proteger esse fazendeiro, também será espancada. Os 3 idiotas correm em direção a Ling. Feng fica surpreso que, como uma maga de nível 7, ela é bem forte. Ela pode ser suficiente para lidar com esses aventureiros mentalmente desafiados, cujo QI coletivo pode ser menor que minha nota de matemática. Ling está furiosa e quer se juntar a Feng, mas ele tem outros planos. Ele apenas joga a bola de cerveja demoníaca para ela e corre, agradecendo. Ela fica para se defender dos 3 idiotas. Feng, por outro lado, descansa seu corpo na sala de armazenamento temporária. O pergaminho de habilidade que ele deixou parecia inútil porque ele não conseguia ativá-lo. É quando sua mente se ilumina. Ele começa a infundir seu mana no pergaminho e, surpreendentemente, ele ativa. Acontece que agora ele pode usar cultivo especial. Funcionou perfeitamente. Ele olha para os demônios e decide testar sua nova habilidade. O primeiro demônio, a Águia Negra, sobe para o nível 8. O segundo, Yui, também sobe para o nível 8. O urso com chifres vai para o nível 9 e os outros monstros sobem para o nível 7. Feng sorri satisfeito. A Águia Negra e Yui são suas melhores sombras. O único problema é que ele não tem terras para praticar seus poderes. Não pode arruinar a fazenda da família. Ele se vira para sair e Ling tenta lhe dar a bebida demoníaca.
Feng apenas sorri e diz para ela ficar com isso, mas ela recusa. É muito valioso. Ele não entende por que todos tratam essa carne podre como um troféu. Então, ele se aprofunda na floresta e decide experimentar seu poder. Cria 2 plantas, imbuindo-as com energia de necromante e de natureza, mas elas ficam piores do que imaginava. Ele acidentalmente criou o próximo predador de topo. Tenta correr rapidamente. Nesse momento, o cara do escritório que está rastreando o necromante chega. Ele chama Feng, perguntando se ele é um fazendeiro, pelo jeito que está vestido. Olha para Feng com desprezo, perguntando se ele viu algo estranho. Feng tenta se lembrar. Então, ele aponta para o cara, dizendo que ele é a única coisa estranha que já viu. Honestamente, olhar para ele me fez pensar que era um gorila com uma cicatriz. O homem grita como Feng se atreve a humilhá-lo, sendo ele um elite da Academia Sunwell e sobrinho do Duque Leão de Ferro. Ele acende os punhos, dizendo ao fazendeiro inferior para cuidar das palavras ao falar com alguém superior na próxima vez que abrir a boca. No fundo da floresta, o trunfo do investigador estava se transformando em um ser peludo, e não qualquer peludo, mas um com abdômen definido e cabeça de leão. Feng já se arrepende de ter conhecido esse cara, dada a quantidade de estranheza que sua forma exala. O fazendeiro que ele menospreza pode derrotá-lo com uma mão amarrada nas costas e a outra na madeira. Edgelord tenta atacá-lo com uma arma de baixo custo enquanto a esfera de energia se aproxima. Feng percebe que a madeira de monge em seu campo foi acidentalmente inundada com mana de mortos-vivos e ganhou um efeito de paralisia. Da última vez que a provou, ficou paralisado o dia todo. Moer isso em pó pode ser usado como anestésico. Com certeza, assim que o investigador peludo inala, sua mente começa a girar. Mas que tipo de método Feng usou e por que ele não tem mais força? Feng apenas aperta o nariz. Ele diz ao investigador que é apenas um pó de madeira de monge, comum nos campos. Essa é a habilidade dos fazendeiros. Então, ele acerta o investigador com um uppercut fundido com energia da natureza. 5 segundos depois, nosso garoto mostrou ao investigador o que a madeira de um fazendeiro pode fazer. Ele então amarra o investigador de uma forma suspeita, despindo-o até a roupa íntima e dizendo para ele se lembrar da humilhação ao tentar se chamar de elite. Mais tarde, todos os candidatos se reúnem no auditório para a entrevista. Ele decide correr para o auditório, pois as entrevistas estão começando. Fora da academia, todos estão na fila. Todos olham para nosso garoto se perguntando se ele é quem limpou a masmorra sozinho. Alguns se perguntam se ele só sabe fugir e viver como mulher. Eles não sabem que ele tem mais testosterona que toda a linhagem deles. Alguns até falam mal dele por ser pior que o Yancha, outros o menosprezam por ser de uma classe não combatente. Ling é a única que o trata bem, tentando devolver as bolas demoníacas a ele. Feng sorri, insistindo que ficar com isso é inútil para ele. Ele pega um pedaço de melancia e ganha 2 pontos de constipação imediatamente. Ele não entende por que tratam isso como um tesouro. As únicas pessoas que realmente valorizam suas melancias são a comunidade de chocolate da redondeza. Dentro do auditório de entrevistas, todos estão alinhados. Durante a entrevista, o instrutor escolherá os alunos e eles também podem escolher qual instrução seguir. Ele espera que todos façam boas escolhas. O primeiro aluno a se apresentar é Shai, um cara que é um guerreiro da Terra nível 6 e pode se transformar em um Gundam Badass. Essa é a habilidade atual dele, e ele pode invocar a armadura para a batalha. Um Berserker da Terra nível 44 quer levá-lo sob sua asa, e ele imediatamente concorda. Em seguida, é a vez de Ying, que também consegue encontrar seu tutor. Finalmente, chega a vez de Fang, que libera uma explosão de energia da natureza, Lorde da Fazenda Espírito nível 8. O vilão se pergunta como ele pode alcançar o nível 8 nessa idade. O nível dele é muito alto, ele sorri. Honestamente, sempre que alguém a olha, algo começa a subir, e não é o herói escudo. Outro instrutor o menospreza por ser apenas um fazendeiro. Um deles lembra aos colegas que a academia deles é a melhor depois da Wei High. Eles precisam treinar talentos que possam ir para a linha de frente, não pessoas destinadas a serem carne de canhão. O Berserker da Terra se pergunta se deve ser permitido fazer o teste. O diretor é o único que tem um senso de vergonha e dignidade. Ele diz a todos para se acalmarem e que devem resolver as coisas com um teste de combate em vez de assediar a criança. Todos os instrutores concordam e perguntam a Feng se ele está disposto. Afinal, seu objetivo final é ir para a linha de frente e lutar contra demônios. Se ele não tem potencial para brigar, mandá-lo para a linha de frente é como escolher um curso de artes nessa economia. Fung se pergunta sobre o teste de combate. Sua habilidade de combate atual não é se esconder sem usar suas habilidades de necromante. Vai ser um problema se ele for exposto, mas nosso garoto ainda concorda. Afinal, mamãe não criou um desistente. Todos prendem a respiração olhando para o rosto do Berserker da Terra. Fang, eles não veem isso como uma luta, mas como uma situação de bomba de hidrogênio contra um bebê tossindo. O Berserker diz a Fang para provar que ele tem mãos para Spare. Ele ativa sua aura, preenchendo o ar com intimidação. Isso é normal para alguém acima do nível 40. Alguns dos fracos sentem que nem conseguem respirar, mas Feng é diferente. Ele age como se não fosse nada. O Berserker da Terra sorri.
Ele não esperava que alguém enfrentasse seu hóquei de conquistador. Só por não desmaiar, ele já pensa melhor de Feng. Ele diz a Feng para usar todas as suas habilidades e atacá-lo com força total. Feng se agacha sem motivo. A pressão de um nível 44 é realmente poderosa, mas ele ainda consegue lidar com isso. Ele imediatamente invoca o Ilpedin Tin, trazendo o urso de um chifre. Ele é um morto-vivo, mas dá um toque especial. Envolve o morto-vivo em mana da natureza para mascarar a aura de um necromante. O urso parece verde e verde claro. O Berserker não esperava enfrentar um urso ecológico. É apenas uma variante rara do talento, mas ainda é interessante. Ele saca suas lâminas e avança em direção ao urso trocando golpes. O urso para cada golpe com seus talentos rugindo em desafio. O diretor se pergunta quão leal é a invocação. Se qualquer outra invocação recebesse esse tipo de dano, fugiria ou seria desinvocada. O urso continua se debatendo, fazendo o Berserker parecer mal. O diretor se pergunta se a idade o deixou mais fraco. Fang desvia o olhar envergonhado. É natural que ele enfrente um morto-vivo de nível 9 que não sente dor. Feridas superficiais significam pouco, pois só um pouco de mana pode ajudá-lo a se recuperar. O Berserker queria se exibir na frente dos alunos. Ele não esperava ter dificuldades contra alguém que havia menosprezado. Parece que ele terá que usar seu verdadeiro poder. Ele se desculpa com Feng por destruir sua invocação, prometendo compensá-lo depois. Isso porque invocações comuns exigem muito ouro para assinar um contrato com uma criatura. Uma vez destruída, não pode ser invocada novamente. O Berserker usa sua habilidade de sede de sangue para esmagar o urso. Ele sorri com arrogância na frente de Feng-kun, esperando que ele chore por ter destruído seu precioso urso invocado. Ele também quer ver todos o admirarem por ser um gênio. O que ele não esperava era que Feng estivesse tão impassível quanto uma torradeira. Por que ele não está triste? Ou talvez a tristeza seja tanta que ele se tornou sem emoções. Feng não se importa com a tristeza e usa vinhas de plantas para restringir o Berserker. Em seguida, usa outra parede de vinhas para criar uma broca, de onde nosso garoto aprendeu essas táticas estranhas. O Berserker grita que ninguém bate em suas bochechas. O diretor decide intervir, dizendo para pararem. Feng já provou que merece entrar na faculdade. No entanto, todos os instrutores do tipo natureza estão ocupados no campo, então ele terá que se ensinar por enquanto. Feng não se importa com isso e quer os recursos. O diretor promete entregar os recursos e, ao passar no exame, ele pode fazer um único pedido à academia. Sem hesitar, nosso garoto pede um pedaço de terra. O diretor não esperava isso. Nenhum equipamento precioso, nenhuma arma de alta qualidade, nenhum encontro com a instrutora gata. Em vez disso, nosso garoto só quer um pedaço de terra. Quem ele é? Genghis Khan. Feng apenas sorri. Como fazendeiro espiritual, é estranho não ter terra. O diretor suspira, prometendo um terreno baldio no oeste da cidade, ocioso há tempo demais. Ele pode fazer o que quiser. Depois, o departamento revisará o desempenho de Feng. O instrutor quer relatar que um membro da organização foi assassinado a sangue frio. O mesmo cara que Feng conteve foi assassinado por algo misterioso. As autoridades culpam o necromante. As coisas estão complicadas para nosso garoto. Capítulo 6. Fang chega ao terreno baldio que alugou. Ele olha para a terra e queima o pergaminho. Ele alugou por 1 ano. São 100 acres de terra estéril. Como Lorde Espiritual não é problema, mas ele não está feliz com o aluguel de só 1 ano. É compreensível que a maioria vá à batalha em 1 ano. É para aproveitar ao máximo o tempo. Afinal, 100 acres de terra são dele por 365 dias. Agora ele é digno de ser chamado de Lorde Fazendeiro Espiritual. Após se preparar, invoca seus mortos-vivos, mandando-os trabalhar. Águia Negra cava a terra, enquanto Huey cria uma nascente do nada. Hauntbeer ara a terra, e Shadowhawk semeia, enquanto nosso garoto come suas melancias espirituais. Ele está vivendo bem, sente alguém tocar seu ombro. Ele pergunta se terminaram de limpar a terra, mas os mortos-vivos o olham. De repente, Huey ri. Fang se inclina. É demais esperar que um morto-vivo tenha pensamentos próprios. Ao se virar, Huey sorri. Mais tarde, Feng está numa estufa plantando seus vegetais demoníacos. Todos concedem buffs, temporários ou permanentes. Ele ri. Pessoas buscam poder com treino e sofrimento, enquanto ele só cuida das colheitas e come bem. É uma pena que só ele possa cultivar. Se aumentasse a produção, melhoraria drasticamente. Ele suspira e planta comuns ao redor das especiais para que ninguém as descubra. Caso contrário, a estufa será fechada pela FDA. Ele começa a cavar batatas, dizendo à Águia Negra para cavar. Ele olha os lagartos das sombras trabalhando sob o sol. Não é à toa que seus ancestrais amavam a escravidão. A ajuda na fazenda é o melhor e acelerou a produção. Seu rosto escurece ao perguntar a um lagarto o que faz. Ele olha o lagarto mastigando uma batata. O lagarto também recebe um buff. Feng se surpreende que mortos-vivos também ganhem buffs com suas colheitas especiais.
O que comeu a batata ficou mais forte. Nos dias seguintes, Feng começou a experimentar seus poderes e registrar os efeitos nas colheitas. Foi quando os problemas começaram. Um homem está em cima da estufa se perguntando de onde veio tudo isso. Apenas alguns dias atrás, era um deserto. O cara sorri enquanto saca sua lâmina, mas é difícil levá-lo a sério por causa do queixo duplo. Ele olha para Feng relaxando, se perguntando se é uma armadilha. Tenta andar na ponta dos pés pela estufa, mas uma batata é acionada e explode. O cara consegue desviar da primeira explosão, se perguntando se essas armadilhas são suficientes. É quando ele se engana, quando uma série de batatas furiosas o cercam e começam a detonar. Isso aconteceu quando mencionei dieta em uma convenção para pessoas acima do peso. Uma série de explosões ilumina o horizonte e algo sombrio desperta, algo que parece um espírito da natureza com melões enormes demais para a humanidade. Os olhos dela queimam, um com a energia dos mortos-vivos e o outro com a energia da natureza. Parece que o poder de Feng é mais profundo do que ele imagina. O espião, por outro lado, está levando uma surra de uma série de batatas. Ele não teria vindo aqui 2 vezes se não fosse pela confiança do Grão-Duque. Ele tenta cortá-las antes que detone. Também sente o odor dos mortos-vivos entre as batatas. Ele se lembra de um papa dizendo para ir à cidade e descobrir onde o necromante foi. Afinal, o necromante fez um pacto com a raça deles. O cara se pergunta se o necromante está escondido em um lugar assim. Ele realmente trai a tribo dos demônios? E se sim, então ele é tão sem vergonha quanto eles veem. É melhor não ficar aqui por muito tempo. Ele decide fugir. No dia seguinte, nosso garoto acorda renovado, rejuvenescido. Ele já fez a maior parte do trabalho na fazenda. Tudo o que ele precisa fazer é cuidar das áreas restantes, mas é aí que ele se engana. Ele fica tão chocado que solta seu arado. A fazenda inteira está uma bagunça de explosões. É quando um dragão voa pelo ar e alguns fazendeiros de aura chegam. São os executores, membros do fluxo. Os executores estão com um visual pesado, especialmente suas gravatas vermelhas brilhantes. Eles estão detectando energia demoníaca nesta terra, e também ficam surpresos ao ver o campo de treinamento se transformado em uma fazenda. Percebem que foi alugado para Feng por um ano inteiro, mas ainda não podem descartar a presença de demônios. Eles veem Feng dizendo para ele se livrar do escudo. Feng está suando em bicas, se perguntando por que os executores estão aqui. Um deles lembra que esse instrumento em sua mão pode detectar energia demoníaca. Tudo o que ele precisa fazer é abrir a barreira e deixá-los verificar. O outro cara pergunta se ele não consegue ouvi-los. Feng ainda está tentando entender a energia demoníaca. Como pode haver alguma se ele alugou apenas alguns dias atrás? O chefe chega com chamas queimando atrás dele sem motivo. Ele diz que Tuca, seu associado, foi morto por um demônio, e que a energia demoníaca está aqui. Por todos os meios, ele parece um espião da tribo dos demônios. Feng engole em seco. Então é assim que se sente quando a polícia aparece na sua porta sem mandado e com um saco cheio de acusações. Capítulo 7. Do lado de fora da barreira, Cabeça de Mula culpa Feng de ser um espião e manda ele se render. Os outros dizem a Hiro que ele está sendo muito impulsivo, mas como Tuca morreu por energia demoníaca, não podem descartar Feng como espião. Ele pede para Feng cooperar com a investigação e abrir a barreira. Feng desvia o olhar, começando a entrar em pânico, porque precisa afastá-los. Ele faz o melhor ato de vítima, dizendo que é um humilde agricultor que só quer se esconder da vida na cidade e cultivar em paz. Agora, membros da equipe de fiscalização estão aqui para suspeitar dele. O cara de óculos acha Feng patético e pede ao amigo gato para reconsiderar, mas Hiro simplesmente explode. Ele grita que qualquer um pode agir de forma patética. Tem muitas Karens que se fazem de vítimas, mesmo sendo elas que querem confusão. Hiro então corre em direção a Feng, acertando-o com um soco explosivo. Feng, por outro lado, consegue segurar sem esforço. Ele xinga por ter adicionado muitos pontos à sua constituição. Agora ele não sente o soco graças às suas melancias. Ele ainda precisa fingir a lesão. Ele faz uma performance digna de Oscar, como um jogador de futebol. Ele grita ai e agarra o peito. Hiro pega uma punhada de chamas mais uma vez. Ele fica surpreso que Fang não está morto após seu golpe, mas deixa que ele resolva a situação. Fang se pergunta fraco se eles estão tentando torturá-lo para confessar algo que não fez para fechar o caso. Isso comove os outros. Eles dizem a Hiro para controlar seu temperamento e sua magia. Afinal, a mana natural de Fang é pura, e os demônios vomitam ao se aproximar de um mago da natureza. O cara de óculos tenta apoiar Fang, pedindo desculpas pelo mal-entendido. A mana natural dele é pura, e eles vão explicar isso em um relatório. Fang se levanta e diz que ele é uma boa pessoa, um oficial justo. Isso agrada o cara e Hiro tenta mais uma vez fazer Fang entender. Desta vez, os 2 membros da equipe bloqueiam seu caminho. Hiro percebe que não pode agir. Ele salta em seu dragão e se eleva ao pôr do sol, deixando Fang confuso. Está ficando complicado e parece que ele precisa ficar mais forte para se proteger. É então que uma pipa de papel flutua ao seu lado. Uma voz diz para ele se reunir no salão de exercícios da academia amanhã. Todos os novos alunos precisam passar por um teste de habilidades e ser avaliados de acordo com suas capacidades. Ele observa a pipa de papel se dissipando, se perguntando por que é tão difícil viver uma vida pacífica.
Enquanto isso, um casal o observa à distância, comentando sobre a mana natural mágica e majestosa que ele possui. Um vilão 10/10 que se parece com Fubuki de One Punch Man lembra que a criança é apenas um agricultor, mas se pergunta como sua mana natural é tão pura. O diretor explica que sua janela de sistema mostra que ele é um senhor da fazenda espiritual, não um agricultor comum. Até o nome é majestoso, e será que a arquimaga da natureza Vera está cativada por isso? Vina apenas sorri. Parece que sua variante é realmente rara, e ele deve esconder outros segredos. Ele realmente quer explorar sua bolsa de segredos e ver por que sua madeira é tão pura. O nível de pureza de sua magia natural é suficiente para dissipar suspeitas de que ele está ajudando a raça demoníaca. Afinal, demônios não conseguem falsificar uma aura de vida. Eles decidem observá-lo à distância por enquanto. Mais tarde, todos se reúnem no auditório, perguntando o que está acontecendo. Eles já terminaram a entrevista e foram escolhidos conforme as instruções. Então, por que tem outro teste? Eles realmente acharam que poderiam começar as aulas imediatamente. Um deles diz aos outros que tem informações privilegiadas. É quando a instrutora dos meus sonhos aparece. Ela diz para pararem com as perguntas. Eles fizeram uma busca minuciosa em todos. Esta entrevista é só para ver quem é mais forte. Eles têm um pedido urgente do exército para enviar mais tropas para a linha de frente. Os demônios estão ficando mais agressivos e precisam de pessoas para proteger a terceira muralha. A academia recebeu ordens para despachar um novo lote de soldados. Todos têm muitas perguntas. Alguns perguntam por que estão sendo enviados logo após se matricularem. Outros se perguntam se não deveriam estudar e cultivar primeiro. Outros se perguntam se ela é muito pobre para comprar calças. Ela diz a todos que o ninho está virado e os ovos não podem permanecer intactos. Uma metáfora estranha sobre uma sociedade à beira do colapso e os novos tendo que participar de uma guerra. Eles realmente acham que podem cultivar em paz na academia nesse momento? Isto não é um pedido, mas uma ordem de convocação, porque a humanidade precisa deles. Um garotinho pergunta a Ling se ela realmente vai para a linha de frente. Feng, por outro lado, fica parado como um pilar de pedra. Ling diz a todos para não se preocuparem. Ela também se pergunta se Feng será selecionado para a convocação. Seu rosto está ficando mais quente que os tomates de Feng. Afinal, nosso garoto é forte como um deus grego. A instrutora diz a todos para seguirem as instruções e entrarem no campo de treinamento para combate real. Feng espera que, como fazendeiro, não seja enviado para a linha de frente. Caso contrário, ele não conseguirá cultivar em paz. Ele é o primeiro a lutar contra uma Bad gótica. Ela faz um verdadeiro show criando uma coluna de chamas, mas a velocidade do ataque é muito lenta para Feng. Ela poderia muito bem enviar o ataque pelo correio, e seu mana não é forte o suficiente para assar as batatas doces que ele cultiva. O garoto decide acabar com tudo dando um soco em seu estômago, eliminando qualquer chance dela se tornar mãe. Ele é declarado vencedor, e as próximas lutas são uma vitória limpa para nosso garoto. Ele derrota todos os oponentes que enfrenta. Isso chama a atenção de Vena, que lhe entrega uma garrafa de água. Com seu talento, ele está destinado a plataformas mais altas. Ele pode até entrar na Academia Sun Will, a melhor do mundo, a Harvard da magia. Lá, há melhores técnicas de cultivo, instrutores poderosos. Ele pode até conseguir armas lendárias ou uma besta demoníaca. Certo, Fong não está muito interessada em todas essas coisas. Ela se pergunta então o que ele realmente quer. Nosso garoto responde sem hesitar. Ele quer uma terra maior e melhor para cultivar. Vina pede que ele revele seu plano. Qual é seu objetivo final? Nosso garoto só quer mais e mais terras, para que mais pessoas possam cultivar. Vina se pergunta se ele é um ativista vegano. O diretor se aproxima de Feng, perguntando se ele está desenvolvendo a terra e se não é suficiente. Feng sorri. Quanto mais terra, melhor. O diretor pergunta a Vina se ela quer ensinar o garoto, e é verdade que ela o acha incrível. Ling encara Feng segurando duas lanças de escuridão, e Feng apenas sorri. Ele cria uma parede de tentáculos e a agarra em posições questionáveis. Parece que nosso garoto aprendeu a lutar com vídeos de tentáculos. Para um mago de nível 10, isso é esperado. Vina, por outro lado, ainda está animada com a pureza da magia natural dele. O futuro da criança é ilimitado. O diretor se pergunta se ela realmente quer ensiná-lo. Ela responde que quer que ele seja o professor. O futuro da criança é ilimitado. O diretor se pergunta se ela realmente quer ensiná-lo. Ela responde que quer que ele seja o professor. O diretor se pergunta se ela foi atingida na mão, mas ainda quer ser sua aluna. Fang consegue desviar de cada golpe. Fang, por outro lado, não se abala. Ele já mostrou força suficiente para se qualificar. Ele só quer se render e acabar com isso. O diretor percebe que ele está tentando se segurar. Ele diz ao garoto que se ele continuar relaxando, a academia vai tomar de volta sua terra preciosa. Como eles ousam falar em tomar de volta sua terra? Até Ling percebe que a aura dele está ardendo. É como se ele fosse uma nova pessoa. Agora ele realmente está tentando lutar em vez de se defender. Feng cria um tornado de energia natural, e Ling tenta bloquear com duas flechas de fogo. Ele então envolve a energia em seu punho.
pronto para dar a ela um gostinho de seu soco sério. Ling não esperava que ele usasse o golpe secreto do Saitama. Que força incrível, ela se pergunta, e Feng apenas sorri dizendo que vai deixá-la vencer. A multidão fica em silêncio. Eles se perguntam. Um deles se pergunta se ele é o fazendeiro e Feng é um berserker. Vina, por outro lado, acha incrível o controle dele sobre a magia da natureza. É como se fosse uma extensão do seu próprio braço. Fechando a distância, Feng se aproxima de Ling. O jogo dos nossos meninos precisa ser estudado. Ele criou sem esforço duas das garotas mais perigosas do campus. Ling diz ao seu crush para se manter firme, pois ele é poderoso. Ele finalmente salvou suas terras da máfia. O diretor começa a dar tapinhas nas costas dele, gostando do que viu. Feng agradece por ele ter sido gentil. O diretor diz para ele trabalhar duro e verá como se sai. Feng quer ensinar uma lição a esse velho por ameaçar suas terras. Mais tarde, ele anda sozinho pensando no velho, quando uma bela garota de cabelo verde e aura encantadora se aproxima de Feng, pedindo para ser sua aluna e aprender cultivo. Uma combatente pedindo orientação a um fazendeiro é algo inédito. A mulher sorri docemente e revela que se chama Vina. Eles nunca se conheceram antes, mas ela assistiu à sua apresentação e ficou impressionada com sua aplicação de mana da natureza. É algo quase divino. Os elfos não poderiam usar magia da natureza melhor do que ele. Usar a força da natureza com tanto poder é incomum, e ela está presa em seu reino atual há muito tempo e quer trabalhar com ele para se inspirar. Fengir tenta desesperadamente se livrar dela, em parte porque não é um otário, e a outra razão é que ele quer evitar ser revelado como um necromante. Ele também ouviu que todos os instrutores de natureza estavam no campo de batalha, então por que ela não está esperando? Vena diz a Feng que ele está perto de ser um professor e um mestre. Ela não está pedindo para ser aceita formalmente como sua aluna, apenas para visitar seus campos e trabalhar com ele. Ela até começa a se curvar, dando a ele uma boa visão de seus melões. Mesmo que seja ajudando nas tarefas, ela só quer sentir sua aura natural. Ele não pode deixar ninguém saber o que está plantando nos campos. É muito perigoso ser leniente. Ele se desculpa, dizendo a Vina que não tem nada para ensiná-la, apenas força bruta. O diretor Frapolor chega como o melhor amigo. Ele nasceu para isso. Ele diz a Fangs que não é legal deixar uma dama implorar por tanto tempo. Ele até sussurra algo estranho em seu ouvido, e isso imediatamente faz Fang mudar de ideia. Vina sorri, agradecendo pela generosidade dele, prometendo não atrapalhar seu trabalho. Ela até adoça o acordo, enterrando seu braço em seus marshmallows naturais. Mais tarde, Vina se mostra uma trabalhadora árdua, cuidando do campo e anotando coisas em seu diário. Sua atitude é séria, mas ele ainda não pode deixá-la ver as colheitas que cultiva. Feng diz a ela para se familiarizar com os campos e ver as colheitas sob seus cuidados especiais. Ela se aproxima das colheitas e percebe que são nutridas por pura energia da natureza e têm buffs temporários de status de alta qualidade. Isso a deixa ainda mais curiosa sobre Feng. Uma hora depois, ela ainda está brincando com as sementes de Feng. Ela também acha inacreditável que ele esteja cultivando colheitas assim em solo comum. Ele não usou pó de cristal mágico ou terra elemental como base? Feng coça a cabeça. Nunca pensou nisso. E além disso, adubo mágico é caro demais. Sendo um garoto sem grana, como ele pode pagar? Vina aponta para uma planta murcha e diz que ele realmente precisa. A magia natural do nosso garoto é tão pura que ele tem uma fubuki disfarçada de estudante trabalhando com ele. Vina revela que ele pode trocar um dente de lobo no nível 10 por uma garrafa de pulso da terra, um adubo de alto nível. Ele corre em direção ao calabouço até fazendo a corrida do Naruto. Vina não acredita que alguém tenha um coração tão puro. Eles também veem Feng se destacando. É o mesmo estudante que limpou todos os calabouços anteriores sozinho. Ele tenta limpar o calabouço sozinho para trocar as recompensas. O instrutor tenta objetar, mas muda de atitude ao ver Vina. Feng apenas sorri e entra no portal, enquanto todos ao seu redor duvidam dele. Ele é imediatamente recebido por um grupo de lobos. Yui avança pelas linhas inimigas enquanto a Águia Negra o subjuga. Feng então diz para eles se levantarem. O guerreiro lobo aparece. Ele parece feito de combustível de pesadelo, mas Feng apenas boceja e manda suas sombras atacarem. Ele imediatamente solta a espada que Feng procurava. Feng olha para o céu, missão cumprida e é hora de ir. Seu nível era baixo demais. Ao sair do calabouço, Vina ainda está negociando com o instrutor que quer reconsiderar a troca. Não é como se ele estivesse pedindo uma arma lendária. Tudo que ele quer é um bom adubo. Todos o olham com inveja. Como um fazendeiro de nível 8 pode limpar um calabouço de nível 10? Se ele realmente é capaz disso, eles exigem uma investigação rigorosa. Todos, até Vina, esperavam que Feng tentasse algumas vezes.
Nosso garoto olha em volta tão perdido quanto eu fiquei quando minha mãe disse que eu era um filho ruim por demorar a nascer. Ele só se volta para o instrutor pedindo para trocar os recursos por um fertilizante premium. O Sasuke pirata começa a questionar se a recompensa é legítima. O instrutor diz para ele ficar fora disso. Ele ganhou a recompensa de um dungeon, então a academia não pode tomá-la de volta. O espinhudo grita que está disposto a fazer uma aposta de recursos, onde duas partes colocam suas recompensas em jogo, e quem limpar o dungeon mais rápido sob a supervisão de um instrutor fica com tudo. O instrutor pergunta a Feng se ele está disposto a apostar com ele. Feng não vê razão para isso. É chato e não traz benefícios. O espinhudo parece extremamente irritado. Ele até decide incluir um projeto de design de uma lâmpada da natureza. Vina sussurra no ouvido de Feng que ele deve conseguir o design da lâmpada. A lâmpada da natureza é uma ferramenta de crescimento que pode reduzir o ciclo de crescimento das colheitas sem efeitos colaterais. O espinhudo sorri com arrogância, chamando-o de caipira, e perguntando o que ele acha da proposta. Ele quer fazer a aposta? Secretamente, ele está mandando mensagens para seu amigo, Huhu, que quer que ele atrase Feng jogando sua relíquia de família. Feng sabe que se suas habilidades de necromante forem expostas, ele estará em apuros. Mesmo que seja apenas um professor supervisor, esconder isso será um grande problema. Mas como a lâmpada da natureza está em jogo, ele concorda. O espinhudo ri, dizendo para ele esperar e ver. Sob a supervisão do professor, ele definitivamente será exposto. Um portal para um dungeon de nível 10 se abre na frente deles. Feng entra com o instrutor. Ele decide mostrar uma fração de sua força. Ele convoca suas sombras, chamando-as de inquilinos. Todas as suas sombras estão envoltas em um manto espesso de energia da natureza, dando um novo significado à Ir Verde. O instrutor não esperava que Feng as convocasse tão rápido, e a qualidade é de primeira. Feng diz às suas tropas para devastarem o dungeon como acharem melhor. É a hora certa para mostrar que ele pode limpar sozinho. Ele diz a Yuri para atacá-los com toda a força. O urso com chifres libera uma explosão de energia verde em todas as direções, e Yuri complementa criando bolas de fogo do tamanho de cometas, trazendo a morte a todos os kobolds. O instrutor fica atordoado ao ver Feng eliminar um grupo inteiro de kobolds num piscar de olhos, e sem mover um músculo. O poder é um pouco aterrorizante. Ele raciocina que deve ser por causa de sua ocupação. Feng pergunta ao professor se eles estão prontos para ir à sala do chefe. Eles se movem para a sala e imediatamente o chefe peludo aparece. Ele avança em direção a Feng, e Feng diz ao grande urso para levantar seu escudo antecipadamente e os outros devem segui-lo e flanquear. Com certeza, o urso levanta seu escudo e ataca o Lorde Lobisomem. Ambas as feras colidem enquanto Yuri o atinge com um raio de energia. O instrutor está tremendo em suas botas. Nunca viu um potencial de guerra tão incrível. Ele até quer relatar isso ao diretor. Feng acena casualmente com a mão e encerra sua linha. Ele então pergunta ao instrutor se agora ele provou seu valor. O instrutor diz a Feng que não há dúvida sobre sua habilidade e eles estão prontos para passar para a próxima fase. Feng sorri pedindo um tempo para explorar a masmorra e a paisagem. O instrutor diz para ele não demorar muito. O portal vai fechar em meia hora. Feng corre rapidamente em direção ao lobisomem. Antes, seu nível não era alto o suficiente, mas agora que subiu de nível, ele quer pegar esse maldito peludo a todo custo. Ele então sai do portal e é imediatamente reconhecido pelos colegas. Eles não querem que Feng guarde rancor por serem bullies. O instrutor lhe entrega o pergaminho prometido e uma pequena bolsa da Balenciaga. Esses são os prêmios por vencer o concurso. Ele se vira para Vina perguntando onde está o cara que o desafiou. Vina explica que ele fugiu depois que o administrador apareceu para testemunhar. Ele apenas deixou os itens caírem. Feng sorri percebendo que uma colheita cheia está a caminho. O instrutor começa a rir. A pedra de gravação da luta é entregue a Vina. Na academia Sunwell, Hiro está a caminho de se tornar o maior inimigo de Feng. Ele até tem a foto do Bro em um saco de pancadas. Ele realmente quer ensinar uma lição a Feng por humilhá-lo, mas a força não vai funcionar e as regras da academia o tornam intocável. Ele precisa encontrar outras maneiras de lidar com ele, e por acaso tem uma ideia. Seu irmão se pergunta se ele está tentando usar todos os instrutores de natureza para suprimir Feng. Hiro concorda. Todos aqueles velhos valorizam a pureza e as regras da magia da natureza. Se eles vierem e virem Feng usando magia da natureza para correr o destino e fazer lutas de rua, com certeza vão acabar com sua carreira. O que ele não sabe é que Vina, uma das arcanistas, está apaixonada por um garoto em uma sala. Ela sussurra que ele é simplesmente um monstro. Ele entende as forças da natureza melhor do que ninguém, quase por instinto. Ela quer escrever uma carta para todos os mestres antigos voltarem imediatamente, ou não vão aprender com o prodígio da natureza. Ela envia um adorável pombinho para chamá-los de volta, ou eles vão perder uma oportunidade de uma vida. Durante vários dias seguidos, Feng começa a viver na masmorra, batendo nas bochechas dos lobisomens e coletando suas presas. Ele apenas leva uma caixa cheia de dentes de lobisomem para o trocador
e o instrutor informa que agora ele tem créditos suficientes para solicitar uma promoção, basicamente passando da academia de camponeses para a elite. Feng fica surpreso, pois não sabia que havia um nível superior na academia. Acontece que a extraordinária academia é dividida em academias superiores e inferiores. As inferiores são para camponeses, para fracos, para material Yamcha, e a superior é para os elites. Uma vez que entram na Academia Sunwell, as recompensas são maiores e a qualidade e variedade das recompensas são vastas. Feng se pergunta sobre isso e decide ir ao hall de admissões. Assim que chega ao hall de missões, Ebad pergunta se ele está aqui para solicitar uma promoção na Academia Sunwell. Esta é a missão de promoção dele. Ao completá-la e passar na revisão, ele pode se tornar um membro da Sunwell Academy. Feng se pergunta se pode trocar por materiais de nível ouro. Outro vilão que me faz querer arriscar tudo diz que ele está na Stormhall Academy, então só pode trocar créditos por suprimentos de bronze ou prata. O outro diz a Feng que ele pode trocar por materiais raros de ouro ou platina após sua promoção. O local também é bem perto da mansão, então não deve ser difícil chegar lá. Ele vai até o cofre e coleta a Lâmpada da Natureza, um artefato de nível prata que está perto do nível ouro. O Mestre Careca diz para ele ter cuidado e não deixar que seja contaminada por aquela energia. Feng sorri prometendo que não deixará isso acontecer, e 5 segundos depois, decide deixar acontecer. Embora tenham dito que a Lâmpada da Natureza não pode ser infundida com aquela energia, ele está pronto para arriscar tudo. Ele começa a imbuir aquela energia na lâmpada, e ela imediatamente se transforma em um artefato de desgraça. Feng rapidamente enfia a lâmpada na calça e sai correndo, desesperado para não ser pego. Ele vai rapidamente para a fazenda fora da cidade e pendura a lâmpada sobre suas colheitas. Então, ele olha para suas colheitas e elas imediatamente mostram um crescimento acelerado. Alguém pendure essa lâmpada sobre meu tronco. Só assim posso recuperar minha namorada? O poder da Lâmpada da Natureza é realmente aterrorizante. Ela está fazendo as colheitas crescerem rapidamente. Feng coloca a camisa, contente que tudo está indo bem, e então pula no portal, pronto para caçar monstros desta vez, em vez de cadáveres. Ui olha para a lâmpada e, estranhamente, estende a mão para pegá-la. Essa sombra realmente está ganhando consciência? Do lado de fora da fábrica de sentinelas abandonada, Feng é teleportado para o local da missão. Ele precisa vasculhar toda a área e pegar o produto que precisa. Surpreendentemente, já há pegadas por aqui. Quem em sã consciência viria aqui? Ele olha para cima e vê 2 idiotas de terno dizendo que encontraram um artefato e que devem pegá-lo antes que Feng chegue e complete a missão. A dupla sem cérebro está tentando sabotar a missão de Feng, tentando mantê-lo fora da Sunwell Academy. Um deles pega o livro que ele deveria recuperar e o joga casualmente, e assim que atinge o chão, deveria ser destruído. O que eles não sabem é que Feng tem o poder de Deus e do anime ao seu lado. O livro cai em seus braços, e ele agradece pelo brinde. Eles correm em sua direção, tentando pegar o item de volta, mas Feng está preparado. Ele cria inúmeras vinhas a partir da terra árida e os agarra em um abraço tentacular. Ele então pede uma explicação, ou aquelas tentáculos vão explorar algo que eles não querem. Assim que sai do local, ele fecha o punho de raiva, percebendo que o herói está por trás de tudo. Ele não esperava que aquele canalha realmente fosse atrás dele. Quando retorna à fazenda, ele vê sua sombra comandando uma equipe de construção. Ela tem uma pequena bandeira e um chapéu, e está ordenando as outras sombras a cultivar enquanto segura a lâmpada da natureza. Feng sorri ao perceber que ela se tornou totalmente automatizada sem usar IA. Enquanto isso, no quarto do herói, o atendente pede desculpas. Eles enviaram pessoas para a torre de sentinelas, mas não estão em lugar nenhum. Vestígios de seu mana ainda estão na cena, e há uma alta probabilidade de que já estejam mortos. O herói destrói a parede ao seu lado sem motivo, chamando-a de lixo. Parece que ele terá que sujar as próprias mãos. Como ousa Faun matar seus homens? Ele diz ao atendente para contatar o pessoal do Eclipse das Sombras e oferecer o maior preço pela vida de Faun. Afinal, Faun deve ser quem matou Tuca. De volta ao hall de missões da academia, Faun é parabenizado por se tornar um membro formal da Academia Sunwell. Ele recebe seu novo uniforme barulhento para que possa trilhar o caminho da busca pela verdade. Esta também é sua nova placa de identificação de estudante. Feng nunca esperou entrar na academia. Agora ele pode finalmente farmar mais créditos e ganhar mais suprimentos de plantio. Ele se vira de volta para a masmorra de nível 10, que se tornou seu segundo lar. Ele entrega sua placa com confiança, querendo se inscrever para uma entrada solo. O instrutor, triste, lhe diz que não pode mais. Bang fica chocado, se perguntando por que não pode mais. Explica nervosamente que, para garantir igualdade, recursos e oportunidades para os alunos da academia inferior, os alunos da academia superior não podem desafiar masmorras de nível 10 ou inferiores. Feng não consegue acreditar no que está ouvindo. Ele não poderá mais farmar sua masmorra favorita para ganhar dinheiro fácil. Ele está tão chocado quanto eu fiquei quando minha mãe me disse que não conseguiria um emprego após terminar meu curso de artes. Ele se vira para sair, desapontado.
O instrutor fica aliviado por ele finalmente ter ido embora. Se ele não tivesse interrompido seu ritual de farm, o armazém inteiro teria sido esvaziado por esse garoto. Feng também está sem saber o que fazer. Ele perdeu sua maneira mais eficiente de farmar suprimentos. Nesse momento, outro estudante se aproxima, chamando-o de irmão mais novo promovido. Ele se apresenta como Ron, que se sente mal por Feng. Pergunta se Feng precisa entrar em uma missão ou algo assim. O grupo deles está com um homem a menos. Se ele quiser aceitar a missão de coleta, pode ganhar dinheiro fácil. Feng não tem certeza sobre isso. Afinal, o timing deles é um pouco conveniente demais. Ron envolve a mão em torno de Feng, prometendo que vão ganhar muito juntos. Afinal, também é uma boa chance de se familiarizar com a dificuldade das masmorras superiores. Feng o observa de lado. Ele precisa dos créditos para trocar por suprimentos de plantas, e não pode mais farmar masmorras. Feng entende e imediatamente usa uma magia clássica de contenção de vinho. Afinal, também é apenas uma missão de coleta. Não deve haver grandes problemas. Ele decide se juntar à equipe e Ron sorri. Ele não vai se arrepender. Os outros estão esperando logo do lado de fora do ponto de entrada da masmorra. Eles se aproximam do portal e Ron o apresenta aos seus companheiros, a fria Venice Zave e o mal-humorado Tuto. Ron explica que o objetivo deles é coletar grama de luz da lua no fundo da floresta. A equipe precisa pegar 10 talos cada. Se a informação estiver correta, elfos noturnos estão patrulhando a área, prontos para brigar. Eles precisam evitar combate, pegar a grama e sair daqui. Finks e a equipe imediatamente pulam no portal e são teleportados para o fundo das florestas sombrias. Ron consegue encontrar um talo de grama de luz da lua. Este é o objetivo da missão, e ele não esperava que a viagem fosse tão tranquila. O cara só tinha que dizer isso e atrair os elfos das sombras. A patrulha dos elfos noturnos chegou. Eles são imbatíveis. Eles começam a disparar lasers contra a equipe. Ron consegue desviar com sua espada. Ele pede para todos coletarem informações. Como Feng pode usar magia da natureza, ele deve contê-los. Os elfos noturnos odeiam magia da natureza. Feng entende e usa magia clássica de contenção. Todas essas beldades estão presas pelas grossas vinhas de Feng. Ele as puxa enquanto Ron as ataca com sua espada. Ele também avisa Feng para ficar alerta. Outros elfos noturnos estão chegando. Wednesday lança um olhar para Tordo, que apenas sorri. Ele bate as mãos e um pilar despedaça o chão entre eles. Todos os corpos dos elfos noturnos e Feng caem no desfiladeiro. Feng consegue segurar a borda do penhasco, perguntando o que estão fazendo. Ron pede desculpas ao irmão mais novo. É apenas uma habilidade que Torto aprendeu, mas ele não é bom em usá-la e acertou Feng por acidente. Feng diz para ele parar com isso. Ele também já viu o Rei Leão. Eles não pretendem salvá-lo. Ron apenas ri. Não é que eles não queiram. É que a missão era impossível e ele morreu nas mãos dos monstros. Ele se sacrificou para que eles pudessem escapar. Feng percebe que essa é a versão oficial. Que original. Eles não estão preocupados em serem expostos? Ron revela que as placas de nome sempre registram o último monstro que o aluno enfrentou. Elas registram assinaturas de mana poderosas, então se ele morrer, a placa dele ficará limpa e a dele mostrará que lutou contra monstros de elite. Em vez de ficar assustado, Feng apenas coça a bochecha. Uma última pergunta. Não há realmente como saber o que aconteceu aqui? O cara apenas ri. Eles já fizeram isso várias vezes. Como profissional, ele não deveria se preocupar em serem pegos. Feng finalmente sabe tudo o que quer. Ele solta o penhasco e cai como um chefe. Ron sorri, pensando que Feng escolheu a saída fácil, sabendo que não conseguiria vencer o trio, mas ele é exposto como um fracassado no momento seguinte. Ron começa a levitar e diz para sua legião se erguer. O trio é imediatamente cercado por uma águia negra, um lobo e outras sombras. Yui até faz um sinal de coração antes de envolvê-los em uma onda. Ron não esperava esses monstros. Ele se pergunta se Feng é um necromante. Feng manda ele calar a boca. Ron pede desculpas, dizendo que não tem nada um contra o outro. Ele só foi contratado pelo Hero, e agora sabe que está errado. Fung, por outro lado, sabe que essa desculpa é tão sincera quanto um juramento de advogado. Ele sabe que estão tentando evitar a morte. Ron diz que a única razão do Hero estar atrás dele é porque acha que Fung matou Tuka. Quando Feng pergunta quem diabos é Tuka, Ron apenas desvia o olhar. Feng manda esquecer isso. Afinal, eles têm um propósito maior a cumprir. Eles vão viver a boa vida sob sua proteção. Assim que morrerem, Feng manda que se levantem. Eles se transformam imediatamente em sombras. Feng se pergunta se as sombras humanas são naturalmente mais inteligentes que outras criaturas. Ele então pega as cartas de mana de todos os outros elfos noturnos. Parece que ele nem precisa limpar. Tudo que ele precisa fazer é ir e relatar as mortes. Ele se prepara para sair, mas por algum motivo estranho não consegue passar pelo portal. Uma janela do sistema informa que, devido a um efeito especial, a saída da masmorra está bloqueada. Ele precisa contribuir para a masmorra. Todos os seus tributos também são aumentados para 200%. O espaço ao seu redor começa a se distorcer e seus olhos se arregalam de surpresa. Um gigantesco elfo bárbaro chega montado em um cavalo do tamanho de um elefante. O bárbaro no cavalo gigante está galopando ao redor de Fang, mas em vez de ficar assustado, Fang está irritado.
ele se junta a um grupo de sombras. Não é difícil lidar com ele também. Ele manda que ataquem e imediatamente Coldface ataca sob a perna do cavalo. Ron balança as mãos tentando criar um raio de energia que imobiliza o cavalo e faz o elfo cair. Assim que ele cai, Coldface dispara uma saraivada de flechas de sombra que o atravessam. Enquanto isso, nosso garoto saboreia uma banana suculenta. Os mortos-vivos têm mais do que instintos. Eles podem até coordenar entre si e derrubar um chefe em questão de segundos. O demônio, por outro lado, olha ao redor se perguntando por que estão usando o poder da morte. Feng percebe que ele está tentando dizer algo, mas como Fang não entende, manda suas sombras enterrá-lo. Beer ataca com a pata transformando o demônio em um donut. Ele então avança em direção ao demônio. Wind informa que ele limpou a masmorra em 50%. Acontece que é uma masmorra de chefe duplo. Ele decide entrar e dar uma olhada mais de perto. Enquanto caminha pela floresta, encontra uma árvore cheia de cogumelos. Ele então se aproxima de um altar, onde um vilão de 11 por 10 lhe pergunta por que ele está pisando em solo secreto. Feng corta as árvores perguntando se ela fala inglês. Se não, ele vai começar a luta. O vilão fica sem palavras. Ela é a guardiã da Floresta Sombria, um elfo de nível 18. Ela imediatamente cria um domo de energia vermelha. Feng observa os efeitos. Todas as unidades mortas-vivas ou sombrias vão ganhar um grande aumento de energia e recuperar mana, enquanto as não mortas sofrerão paralisia e efeitos de decomposição. Feng sorri, percebendo que realmente nasceu com armadura de enredo. Isso só significa que essa masmorra foi feita para suas sombras. Ele nem precisará usar sua própria mana. O arrependimento do passado é algo bom para ele. Ele diz ao seu grupo para atacá-la. O herói, por outro lado, está do lado de fora do portal, esperando que Ron e os outros acabem com Fang, e se falharem, ainda serão o chefe final. Embora o arrependimento do passado aumente todos os atributos, o objetivo principal é trancar a masmorra para que ele não possa escapar. Ele também se pergunta que tipo de chefe o espera. Mesmo um aumento de 400% nos atributos não será suficiente para derrotá-la. Hiro já sorri, pensando em como será incrível quando Fang morrer. O cara do sapo não sabe que Fang está limpando o chão com o chamado chefe, enquanto come uma banana suculenta. Yuri a agarra pelos cabelos, apresentando-a a Feng. Yuri se volta para a Águia Negra, perguntando por que ele os traiu. Ela destruiu sua hierarquia e sua choca. É quando ela perde a consciência e um pilar de luz branca aparece diante de Feng. Ele limpou a masmorra. Feng se sente mal, mas também ficou mais forte. Ele olha para um ovo gigantesco bem no meio do altar. A janela do sistema informa que é um embrião da deidade demoníaca, inativo, antigo e que requer condições especiais para chocar. Feng olha para o ovo e decide guardá-lo em seu anel de armazenamento. O portal se abre imediatamente, mas ele tem alguns assuntos inacabados para resolver. Feng se aproxima da guardiã. Como um chefe de nível 18, seria um desperdício deixá-la em um estado tão lamentável. Ele decide dar a ela outra chance na vida. Afinal, ela será tão forte quanto a Águia Negra. Ele usa um feitiço e ela imediatamente se transforma em uma sombra ardente. Ela sussurra que é a executora da morte. Os olhos de Feng se arregalam de surpresa. Ela realmente pode falar? Parece que essa é a única frase que ela consegue repetir, como um Pokémon. Feng pergunta se ela consegue entender. Ela responde que é a executora da morte. Se o clã demoníaco tem garotas tão atraentes, então esqueça meu diploma de artes. Quero participar. Feng então sai do portal e Hiro parece que viu um fantasma. Ele não consegue acreditar que subiu de nível em uma masmorra e saiu vivo. Um investigador pergunta a Feng por que ele está sozinho. Onde estão os outros alunos? Feng faz uma performance digna de Oscar, relembrando seu encontro com um ataque massivo de elfos negros. Todos os outros estavam coletando grama da luz da lua quando ele foi separado. Tudo o que ele pôde fazer foi escapar e se esconder enquanto eles cuidavam da batalha contra o chefe. Foi lá que encontraram seu fim. O investigador olha para o texto do nome e percebe que é realmente mana de elfo negro. Hiro, por outro lado, sente a pressão subir. O investigador pergunta se aconteceu algo inesperado depois. Feng se lembra de ter caído em um efeito de arrependimento. Ele surpreende o investigador, que pergunta a Feng se ele tem inimigos. Afinal, é impossível soloar um calabouço. Feng olha para Hiro, que fica pálido. Fangyu diz ao investigador que não tem certeza. Ele só trouxe para a Academia Sunwell e não tem inimigos. O investigador pede para ele parar com a saga Vinland. Eles vão investigar o caso com cuidado e dar a ele a justiça que merece. Ele agradece ao investigador e Hiro parece ter visto um fantasma pela segunda vez. Feng foca em Hiro. Não importa o quanto corra, a múmia sombria vai amarrá-lo e dar-lhe uma lição. Feng se inclina mais perto do ovo demoníaco, se perguntando o que está acontecendo. Ele está inquieto desde que voltaram para a fazenda. As palavras que o guardião disse antes de morrer o assombram. Esse embrião foi realmente colocado em um calabouço por alguém que tentava nutri-lo intensamente? Ele toca gentilmente o embrião, com um dedo infundido com energia da natureza e não morta. Surpreendentemente, ele começa a absorver ambas. No papel, o atributo não morto não pode coexistir com o atributo da natureza. É como dizer que um cara com diploma de artes pode conseguir um emprego e ter uma família. O que está acontecendo?
Como ambos os tipos de mana podem coexistir em seu corpo? Sendo humano, o embrião parece algo criado pela tribo demoníaca. Ele decide guardá-lo por enquanto na unidade de armazenamento. Só há uma maneira de chegar ao fundo da questão. Ele vai até a sala do diretor. O diretor se surpreende ao ver Feng tão tarde da noite. Feng imediatamente mostra o ovo demoníaco, pedindo para o diretor dar uma olhada. O diretor se inclina mais perto, perguntando onde ele o encontrou. Ele explica que estava dentro das florestas sombrias, caiu depois que ele derrotou o chefe final. A princípio, achou que era um drop normal, mas algo estava diferente. O diretor está visivelmente abalado. Esse é o embrião de uma divindade demoníaca. Não há como confundir. A tribo demoníaca conseguiu contornar a segurança e entrar diretamente em um calabouço para cultivar essas coisas. Feng se pergunta sobre a divindade, e o diretor explica que é uma das unidades da tribo demoníaca. Eles se alimentam de humanos e ganham força poderosa ao predar. Alguns podem até cruzar o espaço. Existem diferentes tipos. O tipo convencional fofinho e carinhoso, o tipo bárbaro bruto e o tipo combustível de pesadelo, como dragões. Essas divindades demoníacas obtiveram o poder de cruzar o espaço. Elas podem usar um calabouço para deixar sementes ou embriões, essencialmente transformando-o em seu berçário. A batalha, a morte e as flutuações de mana alimentam o ovo, ajudando-o a crescer. Quando o embrião crescer o suficiente, ele vai chocar e romper o dungeon, descendo para a realidade. Este já entrou na fase de crescimento. Se continuar no dungeon, vai chocar em cerca de 6 meses. Depois de chocar, provavelmente se tornará um demônio de alto nível. Feng realmente salvou a situação, mas o que o intriga é que os embriões estão muito bem escondidos. A menos que haja uma aura familiar, não vão aparecer. Feng percebe que o gato está prestes a sair do saco. Ele realmente vai ser descoberto como necromante? O diretor começa a rir, pedindo desculpas por provocá-lo. Ele sabe que todos têm segredos a manter. Desde que não machuque o gato e não se torne um lixo branco, o gato está disposto a dar espaço para ele crescer como um gênio. Tudo o que precisa fazer é prometer nunca usar seu poder para o mal e garantir que é um aluno da Academia Sunwell e um membro da humanidade. Feng promete manter isso em mente, e o diretor lhe dá um tapinha na cabeça. Ele até dá a Feng uma bandeira de território como recompensa por entregar o embrião, em vez de ser burro como outros MCs e tentar chocá-lo. Onde quer que plante essa bandeira, 500 metros de terra vão surgir e ele pode até modificar o terreno até certo ponto. Feng apenas sorri. Como um mafioso da terra, ele acha isso incrível. O diretor diz a Feng para voltar ao seu dormitório se não houver mais nada. Ele vai enviar alguém para cuidar desse ovo. Também avisa a Feng que um programa de intercâmbio estudantil vai acontecer em alguns dias. Ele deve aparecer e conversar com outros alunos. Haverá também um instrutor da tribo da natureza lá, alguém que está trabalhando na hibridação de plantas. O conceito de hibridação chama a atenção de Feng. Agora, ele apenas envolve sua aura de mortos-vivos e plantas para disfarçá-los como invocações, e se ele puder realmente hibridizá-los em quimeras. Mais tarde, ele vai até a borda de seu território e planta a bandeira. Isso imediatamente cria 500 metros de terra. Ele então olha para suas sombras enferrujando na sombra. Ele volta sua atenção para o oeste, se perguntando se algo está acontecendo com o Executor da Morte. O herói está sentado em seu quarto, furioso com o cara que foi promovido e estragou seus planos malignos. Ele não pode mais esperar. Se houver uma investigação, provavelmente será descoberto. Ele abre uma porta secreta em seu quarto e entra em um altar assustador. Faz um sacrifício de sangue diante de uma divindade e o Senhor Demônio pergunta ao herói o que ele deseja. O herói se transforma em um filhote com o rabo entre as pernas. Ele chama Gradosa pedindo orientação. Feng continua destruindo seus planos de semear o mal. Então como ela o elimina? Gradosa diz ao herói para não ser tão incompetente no futuro e não haverá problemas. Gradosa também decide enviar alguém para cuidar de Fen. Ele então acerta o herói com um feixe de energia, dizendo para ele correr ou será cozido. Na reunião de novos alunos, Fen está sentado sozinho. Ele está entediado e mordiscando um cachorro quente quando um aluno se senta ao seu lado pedindo orientação. Ele pergunta a Fen como ele conseguiu passar pela entrada sozinho e se pode dar algumas dicas. Fen sente uma vibração estranha ao redor desse cara. Ele decide fazer uma atuação digna de Oscar. Neste momento, está triste pelos 3 veteranos que morreram por sua causa. O homem decide conversar com Feng outra hora. Ao sair, se pergunta por que o Lorde Gratossa pediu para lidar com Feng, já que ele não parece ser problema. Então pergunta a Feng, qual é o número? Muitas pessoas já foram notificadas e ele está em apuros. Ele não poderia estar mais certo, pois uma foice de escuridão brilha atrás dele. Feng chegou com a Mamãe Sombra atrás. Ele então pergunta ao herói, qual é o número? Depois de apontar com um dedo, o herói diz 1 e Feng sorri. Essa é a oportunidade que ele teve para mudar seus caminhos. Ele então acerta o herói com um punho cheio de energia da natureza. Ele não vai mais tolerar esse lixo. Fang soca o herói para outra sala. O herói tenta se levantar perguntando como ele entrou. Fang apenas sorri perguntando se ele é responsável pelo que aconteceu na masmorra da Floresta Sombria. O herói grita para Fon como ele se atreve a bater nele.
A escuridão começa a girar ao redor do herói, enquanto ele começa a usar a arte demoníaca, sacrifício de carne e sangue proibido. Seu corpo começa a ficar maior, mais forte. Ele até desperta um renegado de segunda classe. O herói está transbordando de confiança agora que seu poder e corpo cresceram 2 vezes o tamanho normal. Fang percebe que a arte demoníaca do sangue é proibida, então ele deve ser um espião demoníaco. O herói apenas ri. Ele não é só um espião, mas um devoto crente de Grodossa. Fang levanta uma sobrancelha. Esse homem realmente tem relação com o 7º rei demônio? Hiro grita para Fang não dizer o nome do senhor em vão. Ele se estende em direção a Fang, tentando acabar com sua existência, mas a carrasca bloqueia o golpe com sua foice. Eles trocam golpes. Infelizmente, a energia do herói é muito corrosiva para a carrasca. O bastão dela já está derretendo, e Fang precisa bolar uma nova estratégia. Depois de olhar para os discursos da carrasca por 1 minuto, o falso demônio ruge tentando lidar com eles. Como eles se atrevem a bater à sua porta esperando pela morte? Fang estreita os olhos. Ele não só está nu, mas também está falando besteira. Eles precisam encontrar uma maneira de pegá-lo desprevenido e acabar com ele rapidamente. Fang decide puxar toda a sua sombra. O herói fica surpreso ao ver que ele tem habilidades de necromante. Parece que Tuka estava certo, e seu sacrifício não foi em vão. Eles realmente pegaram um gênio humano, a Águia Negra, que agarra seu bastão e o crava no corpo de Hiro. Fang então pergunta se ele é responsável pela morte de Tuka. Em vez de responder, Hiro começa um ritual de invocação usando seu sangue, pedindo ao Senhor para descer sobre este corpo. Todo lugar começa a vibrar e a realidade começa a se despedaçar. Hiro dá as boas-vindas à descida do Rei Demônio, Grataço. Um grande demônio com múltiplos braços surge das sombras. Em vez de agradecer a Hiro, ele dá um soco em seu rosto, fazendo-o voar. Fang manda seu grupo matar Grataço. Black Eagle tenta atingi-lo com uma onda de energia. Grataço se surpreende ao ver que o necromante está realmente vivo. Parece que o anterior foi morto, pois as invocações estão muito fracas e sua mana não suporta a formação defensiva. Ele conclui que Fung é um novato. Ele então olha para Hiro e estende a mão imediatamente. O corpo de Hiro começa a encolher ainda mais. Com uma respiração ofegante, ele grita para seu senhor não fazer isso, mas Grudosa o joga longe como lixo. Agora ele pode lutar adequadamente contra o sucessor do necromante. Fan se pergunta se deve chamar todo o grupo. Provavelmente não conseguirá enfrentar o Rei Demônio em um confronto direto. Nota o herói e seu corpo murchado no círculo mágico pairando sobre o Rei Demônio. Um plano começa a se formar em sua mente, e ele tenta provocar o Rei Demônio se apresentando como o novo necromante. Sabendo que o Rei Demônio realmente quer desafiá-lo, ele manda sua sombra ir buscá-lo. Gradoso se pergunta que maneira única de provocá-lo. Ele desencadeia uma série devastadora de cortes. O executor os bloqueia com cajado. O I cria água e bolhas para bloqueá-los, mas ainda assim são atingidos por seu tentáculo Aurora. A maioria dos mortos-vivos se dispersa em poeira. O Rei Demônio pergunta a Feng se ele tem últimas palavras, chamando-o de sucessor miserável do necromante que não entende o poder dos mortos-vivos. Feng apenas sorri e diz que é ele quem não entende seus poderes. Feng percebeu como Gradosa não matou Hiro, mas sim roubou sua mana e o manteve vivo. Hiro é o elo para sua entrada no mundo mortal, então sua invocação deve ter um limite. Assim que Hiro for morto, o círculo mágico se despedaça e Gradosa desaparece em uma coluna de névoa. O escritório também chega tentando decidir o que fazer. Feng corre, conseguindo evitar o olhar deles. Sua mana está completamente vazia, mas foi por pouco. Se não tivesse vencido aquela batalha no final, estaria acabado. Assim que ele caminha em direção à sua fazenda, o assassino chega. Ele estava se divertindo matando alguém em uma missão. Quando o senhor lhe diz para parar e ir atrás de Feng, ele fica irritado e diz a Feng para fazer isso valer a pena. Feng apenas sorri e tenta invocar seus mortos-vivos, mas o tanque já está vazio. Ele não consegue mais formar mortos-vivos, pois seu corpo é um vácuo de mana neste ponto. Seus olhos se arregalam de surpresa ao ver o assassino se aproximando rapidamente, espada estendida. Pela primeira vez em sua vida, ele sente medo. O assassino se lança em direção a Feng, enquanto ele tenta desferir uma série de cortes. Feng percebe que as coisas estão ficando ruins. Ele precisa pegar a lâmpada de ossos para amplificar seus mortos-vivos. Lembra que Yui tem a lâmpada. Desde que consiga colocá-las em suas mãos, pode conseguir reverter a situação, mas não há tempo. Ele tenta recuar enquanto o Guardião da Terra surge, uma entidade misteriosa com uma figura ardente e ambas as energias que Feng possui. O assassino balança sua lâmina, mas Feng consegue desviar. O chão explode com inúmeras vinhas brotando das profundezas. Essas vinhas tentam atingir o assassino e contê-lo. Até Feng fica surpreso, se perguntando que diabos é isso. Uma coluna de vinhas cerca Feng, formando um abrigo. O assassino não se impressiona. Ele chama isso de truques baratos. Infunde mana na lâmina e cria cortes flamejantes. Depois de tudo, ele é um mestre espadachim. O primeiro golpe não faz nada contra as grossas vinhas ao redor de Feng. Após um esforço, o assassino consegue cortar. Feng já está fugindo. Ele se lembra de alguém de um tempo atrás. O assassino tenta correr atrás dele.
Lembra como Lord Greydosa disse para abortar a missão atual e começar a perseguir Fon? O nobre faz parte do clã e do plano deles. Se não o matarem agora, ele trará reforços depois. Lord Doza ainda disse ao assassino para seguir suas ordens sem questionar. Tudo o que ele precisa fazer é seguir sua marca e conseguirá alcançar Fon. Ele também deu um medalhão de prata ao assassino. Ele pegou o medalhão e tenta passar pelas grossas vinhas que bloqueiam seu caminho. Se pergunta de onde vêm as vinhas. Uma enorme explosão abala a fazenda. Ele derruba Furbang no chão e diz que é o fim do jogo. Furbang, por outro lado, sorri. Ele já tem a lâmpada na mão. Por alguma razão estranha, ele não consegue usar sua aura de mortos-vivos para ativar a lâmpada de ossos. Cada segundo é crucial. Ele tenta acender o que puder e, de repente, a lâmpada brilha com energia verde. Ele se levanta e grita para a lâmpada responder. Imediatamente, uma grande onda de choque percorre a fazenda e algo emerge do chão. Árvores grossas começam a crescer ao redor do assassino, prendendo-o. O assassino grita para ele parar com esses truques. Ele não se impressiona. Corta as vinhas novamente e libera o medalhão de Gradossa para usar a habilidade Devorar Sombra. Todas as plantas ao seu redor começam a murchar e ele cria múltiplos clones de si mesmo, mas Feng está longe de acabar. A energia da natureza ao seu redor começa a se intensificar. De repente, uma águia negra aparece, mas não como uma sombra, e sim como um homem, uma máquina de matar de 6 pés coberta de vinhas. Ele bloqueia o ataque do assassino e o manda voar com uma onda de energia de mortos-vivos. Parece que nosso garoto realmente conseguiu a hibridização. O assassino grita para o necromante, perguntando por que ele não está morto. Feng apenas diz ao Águia Negra para matá-lo. Longe, uma procissão de cavaleiros leva uma carruagem com 2 nobres. Eles se encaram intensamente. De repente, sentem uma explosão de energia natural. É surpreendente e revigorante ao mesmo tempo. O Ruivo se pergunta o que está acontecendo. Os outros instrutores seguem a fonte da energia natural até Feng. Eles ficam maravilhados com sua pureza e nunca souberam que uma potência da natureza estava escondida aqui. Alguns até expressam ciúmes. Se tivessem essa pureza mágica, seriam o reitor do departamento. Pela aparência do local, parece que houve uma batalha com demônios. Também se vê Feng roncando com a lâmpada da natureza brilhando ao seu lado. O rei Arthur Vonabi se pergunta sobre a lâmpada, percebendo que Feng está sofrendo uma reação. Ele começa a bombear energia natural no coração de Feng e Woody, ambos sendo ajudados por esse velho. Enquanto isso, na mente de Feng, ele é atacado por tentáculos de escuridão. O brilho familiar é seu próprio poder natural, mas algo estranho o ataca e o restringe. É a energia do necromante. Ele tenta se desvencilhar, mas não adianta. O poder do necromante está fora de controle. Ele vê um orbe se formando no necromante anterior. Pergunta por que Zhao não está morto. Zhao apenas sorri. Ele realmente estava morto, mas graças a Feng, compreendeu o verdadeiro significado da morte. Ele avança em direção a Feng, que percebe que a situação não está boa. Desse jeito, ele perderá seu corpo e liberdade para essa cópia falha de Jinwoo. Ele não consegue nem se libertar. Shao só quer matar Feng para tomar seu corpo, e quando isso acontecer, renascerá. Graças à proteção de Feng, uma explosão de energia natural o interrompe, até o forçando a se submeter. Shao desvia o olhar, perguntando quem está interrompendo sua refeição. É o poder do sistema natural. As duas energias colidem, e Feng finalmente recupera a consciência. Foi por pouco, senão teria se tornado um fantoche. Foi bom que a energia dos mortos foi usada por Feng na batalha contra o Rei Demônio, pois Bubu não tinha poder suficiente e recuou. Mas é alarmante que aquele cara ainda esteja escondido em sua mente. Ele ficou fraco por usar demais seu mana e alguns órgãos estão falhando, mas não é nada sério. Após verificar os arredores, fica claro que um demônio de alto nível lutou contra Feng. Devia ser pelo menos nível 20. Feng olha para todos ao seu redor como se fosse seu funeral. Um deles se pergunta se ele realmente matou um demônio sozinho. Feng rapidamente se senta e fica alerta, se perguntando quem são essas pessoas. O wannabe Rei Arthur diz para ele não ficar nervoso. Ele observa o mana natural de Feng. Sendo tão puro, deve ser o filho da natureza que Vaina mencionou. Ele então vê o cartão de estudante do Feng e percebe que ele faz parte da Academia Sunwell. O homem se apresenta como um instrutor da academia. Feng imediatamente o cumprimenta com respeito e um pelotão de cavaleiros pergunta ao mestre Seymour o que aconteceu. Seymour explica que um demônio invadiu, mas felizmente essa criança conseguiu mandá-lo para o inferno. O cavaleiro fica impressionado com Feng, chamando-o de verdadeiro herói. Ele então olha para a espada quebrada e se pergunta se realmente o matou. Seymour se pergunta o que está errado. O conde encontrou algo mais? O conde estava apenas tentando defender os demônios na linha de frente. Ele se sente mal por alguns deles terem conseguido escapar pela retaguarda. Seymour diz para não se preocupar.
eles vão dobrar a segurança ao redor da academia. Ele também pede ao conde para trazer Feng. Eles precisam dar uma explicação clara ao diretor. Capítulo 17. Feng e Seymour visitam o escritório do diretor. O diretor já está ciente do que aconteceu com as defesas da escola. Ele diz a todos que está sob controle. Eles também vão despachar mais 3 patrulhas, mas Seymour vai direto ao ponto e agarra o diretor pela gola. Ele não só está sendo insuportável, como realmente acha que enviar mais 3 equipes vai resolver algo. Ele até começa a sacudir o diretor violentamente. Finalmente, um diretor que tem que enfrentar a responsabilidade. Feng está tão envergonhado que cobre os olhos e o diretor lembra Seymour que um aluno está presente. Isso é Seymour dizendo ao diretor para repensar suas escolhas de vida. Ele quer que os alunos se defendam sozinhos, mas os alunos estão matando demônios neste ponto. Ele realmente vai ignorar isso? O diretor diz a Feng que ele fez bem em matar um demônio sozinho. É possível que eles estivessem tentando sabotar a academia e por isso ele será recompensado com um fragmento de espírito heróico. Feng olha para o fragmento em sua mão, se perguntando para que serve. É mais útil do que uma pedra comum? O diretor explica que esse fragmento tem a vontade de um herói antigo. Se ele usar a outra peça que obteve em uma masmorra e fundi-las, ele pode realmente despertar um espírito heróico para ajudá-lo. O mais importante é que a existência dessas projeções não tem restrições. Na próxima vez que ele encontrar uma situação em que sua mana esteja esgotada, ele ainda pode usar isso como um trunfo. Feng tira os fragmentos de seu moletom e os funde. Uma energia verde inunda o escritório enquanto um herói chega. Um homem vindo do reino dos espíritos chega vestindo uma toga verde. Ele se ajoelha diante de Feng, se apresentando como General Yu, e cumprimenta Sua Alteza como invocador. Tanto o diretor quanto Seymour ficam sem saber quem ele é. Esse espírito heróico não está registrado na história. A sorte do nosso garoto é tão quebrada que ele acabou de invocar um herói desconhecido. Feng o guarda, se curva diante do diretor e se despede. Seymour diz ao diretor que eles devem levar esse garoto embora. A pureza de sua mana natural é forte demais. Ele nunca viu nada igual em toda a sua vida. Com um pouco de cultivo, ele pode se tornar o maior usuário de natureza da história. O diretor lembra Seymour de deixar o garoto escolher e parar de se preocupar com a pureza da magia dele. Feng, por outro lado, está irritado com sua própria fraqueza. Quando enfrenta oponentes fortes, ele tem apenas alguns truques na manga, e sua resistência é como um saco de papel molhado. Nosso garoto decide se trancar para melhorar sua força o quanto antes, ou não conseguirá farmar em paz. Se lembrar bem, há alguns pergaminhos de habilidade como recompensa no salão de missões, e é para lá que ele vai. As missões de recompensa são divididas em níveis A, B, C e D. Considerando suas habilidades atuais, ele decide ir em uma missão de nível C ou D, mas são muito baixas. A primeira é erradicar um bando de lobos demoníacos. Ele pode pegar um pergaminho de natureza de nível B. A outra é explorar ruínas antigas. A recompensa é um pergaminho de habilidade aleatório de nível A. A terceira é ir para a cidade Pedra de Ferro e conseguir um pergaminho de habilidade universal de nível B, mas ele precisa de 2 pessoas para completar. Uma deve usar poder de fogo. É isso que Feng acaba escolhendo. Ele também se pergunta sobre a cidade militar. Ouviu que muitas tropas estavam estacionadas lá e que há um método único de plantio na guarnição militar. Pode produzir alimentos e ervas medicinais em terras áridas. Feng sorri, querendo aprender esse método. O único problema é que ele precisa se juntar a alguém. Como um lobo solitário, ele se pergunta onde pode encontrar alguém com atributos de fogo. É como se Deus tivesse ouvido seu pedido e enviado o mago de fogo perfeito. Feng volta sua atenção para Ling, que está discutindo com a garota. Ela reclama da garota por ter lhe dado poções falsas. A garota, por outro lado, lembra Ling que ela pegou a poção e agora está tentando enganá-la. Todos estão se reunindo, prontos para ver uma briga de gatas. Esta é a terceira vez este mês que isso acontece. Os novatos estão se desentendendo. Ling exige furiosamente suas bolinhas de cerveja demoníaca de volta. A beleza, por outro lado, se recusa. Afinal, ela transformou isso em uma poção de aprimoramento e deu a Ling. Assim que ela bebeu, já era. Ling não gosta dessa resposta e convoca suas lâminas sombrias. A garota se pergunta se ela está querendo brigar. Todos precisam ver como ela é irracional. Feng percebe que a esbelta é forte. Ela diz a Ling que a contratou para ajudar a fazer uma poção de aprimoramento e agora que já a usou, se recusa a reconhecer. Ela está desviando seus materiais. Feng se aproxima, caminhando atrás dela, deixando-a nervosa. Quando a loira percebe que ele é da Academia Sunwell, ela imediatamente começa a reclamar que Ling é uma enganadora. Frank não está a fim de discutir. Ele apenas usa seus dedos imbuídos de energia da natureza para resolver a situação. A loirinha realmente não quer ser atacada por esse maluco da natureza, mas em vez de atacá-la, ele corta sua bolsa. O demônio Gal está na bolsa dela. Todos percebem que ela é realmente uma golpista, xingando Ling de vadia por se esconder atrás de um veterano da Academia Sunwell. Ela promete ensinar uma boa lição na próxima vez. Antes de fugir, Feng agarra seu braço e exige o retorno do urso demônio. Ele então entrega a Ling. Ling revela que o guardou para ele por muito tempo, mas como ele não quis aceitá-lo, tentou transformá-lo em uma poção para se melhorar.
Feng lembra Ling que ele deu isso a ela por um motivo. Ela ainda agradece a ele. Feng Gao então pede a Ling para ajudá-lo a encontrar um mago de fogo, então ele diz suavemente que ela é uma maga de fogo. Talvez ela possa se juntar a ele. Gao basicamente estava esperando ele pedir. Ela imediatamente concorda e Feng sorri. Mais tarde, eles se inscrevem na missão e recebem o pergaminho da missão. De volta à mansão da cidade do Leão de Ferro, o Leão de Ferro se ajoelha diante de uma figura sombria e diz que Hiro e Tuka estão mortos. A Sombra de Vinho se pergunta o que isso tem a ver com ele. O Conde lembra a Sombra que ele foi prometido grandes recompensas desde que fornecesse informações da linha de frente, convertesse humanos em demônios e cobrisse sua infiltração. Seu poder militar foi retirado e sua liberdade foi reduzida pela metade. Ele não consegue nem proteger seus sobrinhos nesse ponto. Então, onde está a assistência que foi prometida há 3.000 anos? O demônio lembra que, embora ele seja um dos escolhidos, o campo de batalha já é desafiador. Eles sofreram grandes perdas, mas ele não deve culpar a morte de seus sobrinhos na figura sombria. Se eles tivessem seguido o plano, teriam sobrevivido. Ele então diz ao Leão de Ferro que o Senhor Gridosa só quer resultados, não desculpas. O Leão de Ferro rende os dentes. Desde que ele abriu a porta dos fundos para eles no campo de batalha, a velha coisa tem os olhos nele. Como ele pode ajudá-los mais? A figura sombria diz ao Conde para parar de falar e começar a trabalhar. Aquele grupo do sistema natural não pode salvar o Leão de Ferro. Tentar depender de um poder baseado na natureza só fará com que ele morra mais rápido. Ele não pode remover a maldição. Eles têm seu esquema sobre a cidade de Pedra de Ferro. Tudo o que ele precisa fazer é transferir a guarnição quando chegar a hora. Enquanto a figura sombria se dissipa, o Leão de Ferro amaldiçoa por ser tão impotente. É um mistério porque o Leão de Ferro e seus sobrinhos continuam trabalhando para os demônios, mesmo sendo empregadores ruins. Você toca 18. Fang e Ling começam sua jornada em direção à cidade militar. Uma grande má figura aparece atrás deles. Ling imediatamente entra em ação usando seu bastão para cometer abuso animal. Ela acaba rapidamente com o lobisomem, mas algo não está certo. Esse é o terceiro em 1 hora, muito demais. Fang se pergunta se depois do bolo premium que ela tem em exibição com sua saia alarmantemente curta. A cidade de Pedra de Ferro é importante. Muitas tropas já estão patrulhando a área. Normalmente deveria estar fechada e a estrada livre de lobos demoníacos. Link diz a Feng que já enfrentaram 3 ondas de ataques. Isso é anormal. Fang se agacha e usa energia natural para se comunicar com as plantas. Quando nosso garoto faz isso, é normal, mas quando eu falo com plantas, me chamam de louca. Ele diz a Ling que as plantas não sabem de nada, mas precisam ir rápido para a cidade antes que escureça. Finalmente chegam à periferia da cidade, mas algo estranho está acontecendo. Fing só pensa no método de plantio que veio aprender. A cidade está muito quieta para um lugar militar. Não há ninguém à vista. A dupla corre pela cidade e encontra um soldado dormindo contra um pilar. Quando Feng toca o soldado, percebe que o homem já está morto. Corpos estão espalhados pelas ruas. O que aconteceu com a guarnição de 3.000 homens? Ling fica surpresa ao ver alguns demônios sobre uma plataforma, quebrando um pentágono e realizando um ritual. Ela tenta convencer Feng a parar a invocação antes que algo ruim aconteça. Feng lembra que todos são demônios de nível 35. Como ela vai atraí-los? Ela apenas sorri. Tudo que ela precisa fazer é usar seu bolo premium para atraí-los. Mas antes que possa agir, uma série de lasers atinge a área. Alguém está aqui para matá-los. Um demônio musculoso e com um crânio aparece, pedindo que parem de correr. É inútil. Um raio de energia está prestes a atingir Ling novamente, mas Feng a salva mais uma vez. Ele a levanta a cada resgate. Vina olha para sua lâmina e ela mal está se formando. Feng também usa sua energia natural, mas não é tão potente. Parece que a formação está dificultando. Ele nem consegue invocar seu espírito heróico. Bones diz que isso é uma formação anti-magia. Só energia demoníaca pode ser usada aqui. Enquanto Bones avança, eles se perguntam o que fazer. Ling se oferece para segurá-los enquanto ele escapa e busca reforços. Feng levanta uma sobrancelha. Ela não sabe que é tão útil quanto a Sakura? Ela insiste que alguém precisa voltar e trazer reforços. Como perdeu a última luta, não pode deixá-lo cair. Ela cruza suas lâminas pronta para enfrentar os demônios ou morrer tentando. Feng a nocauteia com um tapa. Ela ofega surpresa e cai como um saco de batatas. Os demônios esqueléticos se perguntam se ele está traindo sua companheira por uma chance de viver. Alguns começam a falar mal dos humanos, chamando-os de sem vergonha. Feng não se importa com o que pensam. Ele só precisa mantê-la a salvo e usar suas habilidades. Eles começam a rir de Feng, mas ele saca a lâmpada da natureza. Os demônios imediatamente ficam em alerta.
dizendo para ele parar de usar a lâmpada ou será quebrado. O que eles não sabem é que nosso garoto vai transformar a lâmpada em lâmpada dos mortos. A lâmpada se transforma em uma lanterna de ossos com energia roxa. Feng sorri segurando a lâmpada da morte. Ele também invoca a Mamãe Espírito para ajudá-lo. Ela desencadeia uma série devastadora de ataques de energia. Um demônio esquelético começa a desmoronar. Por que há mortos-vivos aqui? Ele se pergunta. Feng apenas sorri. A caça está apenas começando. Todo o esquadrão se afasta e os demônios parecem que vão se molhar de medo. Alguns demônios tentam bloquear o caminho, mas o executor os elimina rapidamente. O invocador de demônios começa a criar mais e mais mortos-vivos. Eles não conseguem acreditar que há um invocador que não é afetado pelo campo antimágico. O mais forte deles chama Fang, de um pouco mais forte que um clipe de papel. Ele diz aos seus minions para segurarem os guerreiros mortos-vivos enquanto vai lidar com o invocador pessoalmente. O esquadrão esquelético se prepara com suas armas. É sombras contra esqueletos, enquanto o grande feio chama Fang de problemático. Enquanto ele for morto, as invocações naturalmente desaparecerão. Até começa a chamá-lo de humano estúpido. Fang está cansado de ver ele falar em vez de agir. Ele avança em direção a Feng, concentrando sua energia em seu punho, pronto para despedaçar sua alma. Fang, por outro lado, não se abala. Ele envolve sua energia da natureza em seu punho e se prepara para enfrentá-lo. Ele troca golpes com esse poderoso esqueleto, dizendo que seus punhos têm 20 anos de poder. O demônio realmente acha que pode bloquear isso? Certo, energias roxas e verdes colidem enquanto sombras e esqueletos se desfazem. A situação fica feia para a equipe esquelética, pois todas as sombras permanecem firmes. O demônio-chefe é forçado a se ajoelhar, se perguntando quem é Feng por atacar a Cidade de Ferro sozinho e limpá-la de lixo demoníaco. Feng também quer saber quem é o demônio e quem os mandou. O demônio se recusa a explicar. Quando o Senhor Grado descer, ele tem certeza de que cada humano será sua barra de proteína. Feng fica irritado ao ouvir esse nome novamente. Ele se volta para o executor, dizendo a ela para interrogar tudo o que puder desse demônio. Ela apenas sorri e cria um chicote com sua energia. Feng sorri. Ele já sabe de todo o plano deles. Quer saber a localização dos cúmplices e todos os detalhes. Ela apenas sorri docemente e solta seus chicotes no demônio musculoso. O demônio se contorce em agonia enquanto uma explosão de escuridão o envolve, queimando-o até restarem apenas cinzas. Fang caminha lentamente em direção a Ling, tentando ver se ela está bem. Depois de se certificar de que ela está respirando, ele se volta para o pentagrama de energia queimando com uma chama lilás. A natureza da mana no espaço ao redor é repelida. Está quase sem mana. Fang percebe que essa também é a fonte do campo antimágico. Ele toca gentilmente o orbe e ele começa a enlouquecer, a escuridão intensificando a cada minuto. Percebendo que não pode se aproximar usando sua força física, ele se volta para um dos mortos-vivos que invocou. Por um momento parece que Ron vai surtar. Ele agarra a cabeça, mas é apenas sua maneira de condensar energia ao redor do punho. Então, ele soca o fragmento com tanta força que começa a fissurar. Fang sorri satisfeito e percebe que não há aura de pessoas vivas por aqui. Os mortos-vivos já estão se dispersando. É melhor voltar e verificar Ling primeiro. Ele nota que, além de algumas lesões internas e feridas, ela está bem. O executor se aproxima de Feng com olhos de cachorro pidão e Feng suspira, se perguntando o que é. Ele também sente algo quente brilhando em seu peito. Ele olha para sua camisa irradiando calor e energia como se fosse um reator de arco. Acontece que é apenas um grimório reagindo a algo. Ele começa a virar as páginas sozinho e um pentagrama vermelho sangue brilha nele. A energia da natureza começa a atacar o grimório e Feng se pergunta por que está atacando e ativando sozinho. O que está acontecendo? Nosso garoto se pergunta. Ainda em Iron Rock Town, Feng olha para o grimório brilhando com uma energia verde fraca. A mana ao redor está se recuperando lentamente, mas é estranho que tenha ativado automaticamente. Ele guarda o grimório discretamente, da mesma forma que recrutadores jogam meu currículo no lixo assim que saio. Ele também nota a energia demoníaca surgindo ao seu redor. Ele sai pelo ar, decidindo dar uma lição nos demônios. Ele caminha pela cidade com uma mochila. A cena parece saída de uma guerra. Feng se sente inquieto e, sem motivo, coloca uma capa que o faz parecer legal. Um grande guerreiro demoníaco está correndo atrás de uma mulher e seu filho, dizendo para pararem de correr. É inútil. Ela tenta salvar a filha, mas acaba sendo cortada. A menina começa a chorar desesperadamente enquanto o demônio está prestes a acabar com sua existência. É quando nosso garoto chega, colhendo a aura da melhor maneira possível, capas esvoaçando e interceptando o golpe com uma única mão, sem mostrar expressão. Parece que ele aprendeu com o mestre Piccolo. Ele então invoca a Águia Negra e dá trabalho ao guerreiro esqueleto. Os mortos-vivos rapidamente varrem a cidade em busca de lixo demoníaco. A garotinha diz a Feng que há muitos sobreviventes ali. Ele precisa salvá-los. Ele afaga a cabeça da menina e promete ir salvá-los imediatamente. Ele desaparece em uma coluna de escuridão e chega na praça central de Riverside Town.
Um gladiador demoníaco está em frente a um pelotão de homens quebrados. Ele pede que entreguem o item e talvez tenham uma chance de servir seu senhor. Um cavaleiro se recusa a se render, enquanto um esqueleto nu corre em direção ao gladiador com más notícias. A pessoa de manto negro está avançando e eliminando suas forças com um grupo de mortos-vivos. O cavaleiro gladiador diz ao guerreiro que só há um necromante em pânico. Eles não deveriam se preocupar com isso e devem ficar atentos. Ele irá encontrá-lo pessoalmente mais tarde. Fengs chega com tudo, todos os seus guerreiros mortos-vivos queimando esqueletos até o chão. A Águia Negra enfrenta o gladiador esqueleto. Ele ganha vantagem, destrói seu núcleo de energia e o manda voar. Enquanto isso, Feng parece tranquilo entre suas invocações. Os esqueletos restantes tentam fugir com medo. Feng fica aliviado que eles estão correndo, pois sua mana está baixa. Ele olha ao redor e gostaria de ter uma banana suculenta para recuperar sua mana. Todas as pessoas ajoelhadas diante do gladiador esqueleto começam a se ajoelhar diante dele. Um deles pergunta se ele é um necromante. Feng percebe que é tarde demais para fingir, mas dizer em voz alta só vai deixar as pessoas mais assustadas. Ele tenta desviar a pergunta, perguntando se eles acreditariam nele se não fosse. Um dos cavaleiros lembrou ao líder que o Império emitiu uma ordem para matar qualquer necromante que encontrassem. Feng lembra esse homem desprezível que ele acabou de salvá-los. Se ele fosse um dos inimigos, eles já estariam mortos há muito tempo. Apenas alguns sobreviventes restam. Um deles tenta mudar seu destino com Feng, mas o líder o intercepta. Ele agradece a Feng pela ajuda e diz para segui-lo. Ele leva Feng até um pilar. Ele não tem certeza de onde o pilar veio, mas os demônios estão atrás dele por algum motivo. Feng inspeciona o pilar e o líder explica que este é um artefato divino antidemônio feito por seu técnico. Ele pode manter os demônios afastados. O líder começa a gritar porque o artefato está faltando. Onde diabos ele está? Feng tenta ver se há magia de ilusão no pilar, mas é real. O item foi levado e os guerreiros estão começando a apodrecer e a soltar vapor. Os guerreiros restantes se aglomeram, se perguntando o que está acontecendo. À medida que tudo começa a fazer sentido aos poucos, algo aparece diante de Feng. Feng olha para colunas de energia verde disparando em direção ao céu, transformando-se em uma tempestade violenta de escuridão. Nem Feng consegue suportar a pressão aterrorizante dos mortos-vivos. Um dos guerreiros grita que já viu esse ritual no campo de batalha. Rodosa está se levantando. Com certeza, uma figura esquelética surge das trevas. O poder ainda está incompleto, mas vai ter que servir por enquanto. Um homem de cabelo prateado e pele bronzeada aparece. Ele se torna mais demoníaco a cada minuto até se parecer com Sukuna do Timo. Começa a rir, chamando Feng de inseto maldito e pronto para esmagá-lo de uma vez por todas.